Bem-vindos à nossa Fake Live número 234. Pedro, por que é uma Fake Live? Porque hoje isso aqui que você está assistindo não é ao vivo, é uma gravação e não é ao vivo porque eu tive um compromisso que eu tive que estar em trânsito no momento que eu estou fazendo a live. Quem me acompanha aqui sabe que eu estou 234 semanas dando aulas ao vivo todas as terças-feiras e algumas vezes, por forças que eu não consigo controlar, eu não consigo estar ao vivo, mas aí eu me preparo previamente, gravo o conteúdo para vocês como se eu tivesse ao vivo e transmito ele aqui no meu canal do YouTube, tá? Então quero que você saiba que eu não tô ao vivo, vão ter pessoas no chat falando, ele não tá ao vivo. Eu não tô ao vivo, mas eu tô aqui para honrar meu compromisso com você e na próxima terça-feira, 3 horas da tarde, estaremos ao vivaço aqui na nossa live número 235. Se você tá caindo de paraquedas, sim, eu tô há mais de 234 semanas dando aulas ao vivo aqui no meu canal do YouTube, com exceção de algumas semanas como essa, que eu tô transmitindo esse conteúdo que eu não posso estar ao vivo, mas eu tô sempre aqui entregando o melhor conteúdo sobre anúncio online da internet, falando sobre os mais diversos assuntos, tá? Então, se você quer seguir consumindo esses conteúdos, ver outras aulas sobre anúncio online, você não vai encontrar todos os conteúdos no meu YouTube, não vai, porque a gente tem um conteúdo aqui que ele é perecível, ou seja, o conteúdo ele sai do ar depois de 7 dias, então eu dou aula na terça-feira da semana seguinte eu tiro o conteúdo do ar e dou um novo conteúdo e assim semanalmente. Eu costumo brincar que quem tá me acompanhando desde a minha live número 1 ou ficou rico ou não trabalhou, são as duas únicas opções, tá? Mas sem mais delongas, vamos ao conteúdo aqui da nossa Fake Live número 234, que por mais que seja uma Fake Live, tem suas vantagens que quando eu não tô ao vivo, normalmente a aula ela vai um pouco mais direto ao ponto. Tá? Então, tema da nossa live aqui hoje é sobre tráfego orgânico. Quem diria um gestor de tráfego falando de tráfego orgânico? Vamos falar sobre como ganhar seguidores reais no Instagram de grátis, de graça, tá? E acho que a primeira coisa a gente tem que colocar o elefante na sala, né? Que é você entender o que um gestor de tráfego tem a te ensinar sobre tráfego orgânico, tá? E a moral da história é o seguinte, eu costumo falar para as pessoas que eu ensino elas não só apertar nos botões, não é só vir aqui no gerenciador de anúncios do Facebook Ads e apertar nos botões para criar as campanhas, não é só vir no gerenciador de anúncios do Google Ads e apertar nos botões para criar as campanhas, ou no gerenciador de anúncios do Twitter Ads e apertar nos botões para criar as campanhas, ou no gerenciador de anúncios do TikTok Ads e apertar nos botões para criar as campanhas, ou no gerenciador de anúncios do LinkedIn Ads e apertar nos botões, aqui não vai, abriu, no gerenciador de anúncios do LinkedIn Ads e apertar nos botões para criar as campanhas, ou do Pinterest Ads, não importa qual seja a ferramenta, o que eu te ensino não é só mexer nos botões das ferramentas, mas é você pensar tráfego, é você ir além do botão e entender o fundamento da coisa. E tem muita gente que chama isso de, o Pedro enrola muito, ele não vai direto ao ponto. E eu super entendo as pessoas que têm essa opinião e respeito elas. Tem gente que realmente gosta de uma aula mais para papagaios, onde você só sai apertando o botão e a pessoa imita. E tem gente que gosta de se tornar um especialista, entender aquilo a fundo, e é com essas pessoas que eu falo, tá? E por eu entender um fundamento do tráfego pago, eu entendo muito o fundamento de tráfego. Não é à toa que hoje eu sou o maior perfil do Instagram de gestor de tráfego que existe no Brasil e com certeza dentro desse mercado de marketing digital um dos maiores nomes, tá? E eu cresci muito por causa do Instagram. O Instagram foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento da minha marca e pelo crescimento do meu faturamento. Ganhei muito dinheiro com o Instagram. Inclusive eu lembro o dia que eu cheguei em 10 mil seguidores que eu pensei o seguinte, eu falei, cara, eu não preciso de milhões de seguidores para ficar milionário. Foi lá que eu cliquei, eu falei, cara, se eu tiver 10 mil seguidores, 10 mil, vamos pegar a conta aqui, 10 mil seguidores vezes 5%. Isso aqui são 500 pessoas. Então, 500 pessoas é 5% de 10 mil. Se 500 pessoas comprarem um produto meu de R$ 1.997, vamos arredondar, vamos pegar o número redondo aqui, R$2.000. Se 500 pessoas do meu Instagram, ou seja, 5%, comprarem um produto meu que custa R$2.000, eu ganhei 1 milhão, eu virei milionário. E foi a partir dessa lógica boba, simples, uma matemática que a planilha aceita tudo, né? Fazer continha é fácil. Mas foi a partir desta matemática que eu comecei o meu crescimento e principalmente eu comecei a entender que eu não precisava de milhões de seguidores. Eu precisava de 500 pessoas malucas
por mim, malucas pelo meu conteúdo, e eu ia conseguir construir o meu primeiro milhão através dessas 500 pessoas que iam querer aprender alguma coisa comigo e estariam dispostas a pagar alguma coisa para mim. Então acho que esse foi o primeiro grande conceito, com certeza esse foi o primeiro grande conceito que fez com que eu começasse a crescer da maneira certa no tráfego orgânico, porque tem muita gente que foca no crescimento do tráfego orgânico só nos seguidores, e é óbvio que a gente vai falar de seguidores aqui, hoje sim eu tenho lá 1,2 milhões de seguidores, tem gente que, outro dia eu falei para um amigo, você não tem que focar nos seguidores, ele falou, pra você é fácil falar isso, tem 1,2 milhões, tinha 1 milhão na época, tem 1 milhão de seguidores, não tem que focar mais em seguidores, mas a questão eu acho que existem maneiras certas e maneiras erradas de você crescer o seu perfil, e eu tô aqui para te trazer uma maneira que é certa, não porque eu acredito que é certa, mas porque eu vi repetidas vezes pessoas fazendo do jeito errado e pessoas fazendo do jeito certo, e as pessoas que fazem do jeito certo, elas botam dinheiro no bolso, e as que fazem do jeito errado não botam dinheiro no bolso, elas só fazem uma massagenzinha gostosa no ego, achando que elas vão, sei lá, ser mais felizes porque elas têm mais seguidores. E elas até podem ficar mais felizes no dia que elas compram os seguidores. Mas no dia seguinte pode ter certeza que a vida segue sendo a mesma merda. Porque elas estão curando ali, elas estão focando em resolver um sintoma e não a causa de que elas precisam, sei lá, se sentir amadas pelas pessoas na internet, e ter mais seguidores é uma maneira delas fazerem isso, tá? Mas enfim, o que eu tenho a te falar sobre tráfego orgânico é baseado na minha experiência prática do campo de batalha, tá? É baseado não no que eu sei, mas principalmente no que eu vivi, no que eu vivo no dia a dia de construir uma marca através do Instagram, e uma marca que gere dinheiro para mim, uma marca que venda, uma marca que não seja só um gasto, mas que seja um investimento, porque eu tô investindo ali meu tempo, minha energia, tô investindo meu dinheiro, recursos humanos, a minha equipe, tenho hoje um time grande envolvido para fazer toda essa máquina que é o Instagram, que é o tráfego orgânico acontecer, e essa máquina ela se paga, ela gera lucro para mim. Não teria sentido se ela não gerasse lucro, e é isso que eu quero te ensinar. Mas eu vou te ensinar com conceitos que qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa de um time e de milhões de reais para fazer o seu Instagram crescer e gerar dinheiro para você, tá? Então é isso que um gestor de tráfego um gestor de tráfego pago tem a te falar sobre tráfego orgânico, tá? E aí a gente passa para o primeiro ponto que é bem fundamental, que é por que o tráfego orgânico importa, né? Às vezes as pessoas, o gestor de tráfego pago, ele se perde um pouco e ele começa a julgar o tráfego orgânico. E eu até zoo os meus amigos, sei lá, o Rafael Kiso, o Yezer, o Paulo Cuenca, eu sempre tô dando aquela alfinetadinha dizendo que o tráfego pago é melhor que o tráfego orgânico, mas essa é aquela quinta série que habita na gente que fala isso. Mas eu sei que o tráfego orgânico é muito importante, tanto que eu uso um sistema de vendas que chama lançamentos. Basicamente eu faço eventos online, como por exemplo, a semana do gestor de tráfego, o evento Viver de Anúncios Online, o desafio dos anúncios online. Eu faço eventos online, nesse evento eu trago um conteúdo incrível e depois do evento eu vendo a minha comunidade para quem quer comprar, e quem não quiser comprar pode seguir sua vida e tá tudo certo, tá? Mas é um sistema de lançamentos, onde eu crio eventos online. E quando a gente faz eventos online, a gente tem que convidar as pessoas para os nossos eventos. Normalmente a gente faz isso como? Através de anúncios, tá? Só que eu faço isso, claro, através de anúncios, e eu coloco uma força muito grande para fazer isso também através do tráfego orgânico. E eu conheço poucas pessoas, na verdade eu conheço, pessoalmente, assim, que eu sei quem são, eu conheço 2 pessoas que são capazes de captar, de convidar mais de 40 mil pessoas para os eventos através do tráfego orgânico. Então, hoje, num lançamento meu, num evento de lançamento, eu consigo, através do poder da minha mídia orgânica, não só o Instagram, mas uma combinação de tudo que eu faço, mas principalmente o Instagram, eu consigo cadastrar no meu evento mais de 40 mil pessoas, tá? Que é um número absolutamente grande, tá? E essas 40 mil pessoas, com certeza, elas geram para mim aí não múltiplos 7 dígitos, mas pelo menos R$1 milhão de faturamento. A cada evento que eu faço, o tráfego orgânico gera para mim mais de R$1 milhão de faturamento, tá? Então, o tráfego orgânico ele importa porque ele é um tráfego muito quente, tá? É o tráfego mais qualificado que existe, porque é uma pessoa que te conheceu. E aí ela pode ter te conhecido através do tráfego orgânico, do tráfego pago. Tem gente que me conheceu através do tráfego pago, viu um anúncio meu, começou a me seguir, começou a me acompanhar, e aí
essa pessoa vai me acompanhando e ela acaba virando tráfego orgânico. Ela tá ali, eu não tenho mais que pagar para ela consumir os meus conteúdos. O próprio Instagram, o Zuquinho, né, o Zuckerberg, tá mostrando para ela os meus conteúdos sem que eu pague por isso, e ela que entrou como um tráfego pago agora virou um tráfego orgânico. Então, o tráfego orgânico é o tráfego de alguém que resolveu ficar. Ele é basicamente isso, é o tráfego de alguém que resolveu ficar no seu perfil. E alguém que resolveu ficar no seu perfil, normalmente é uma pessoa que consumiu mais de um conteúdo seu. Isso, a gente pode pressupor isso, a gente pode dizer isso, que as pessoas que vieram do tráfego orgânico, na sua maioria, já viram mais de um conteúdo seu. É óbvio que tem seguidores novos que só viram um conteúdo seu, mas eventualmente essas pessoas vão consumir seus stories, vão consumir uma live, vão consumir seus posts no feed e vão acabar sendo mais engajadas, porque foram pessoas que tiveram mais contato com você, tá? Então, ele é o tráfego mais qualificado que existe. E eu que tenho uma estratégia muito agressiva de tráfego pago, acertando o meu tráfego orgânico, eu tenho praticamente tudo que eu preciso para o tráfego pago, tá? Então, muitas vezes eu olho para marcas que tem um tráfego orgânico super bom e ainda não anunciam. E eu falo assim, nossa, tudo isso aqui que você está produzindo hoje no seu Instagram, todas essas publicações que você está produzindo hoje no seu Instagram, tudo isso daqui está pronto para ser patrocinado. Tem muitas coisas que estão aqui no meu Instagram que rapidamente a gente usa como anúncio e funcionam muito bem. Então, todo o tipo de publicação que está indo aqui para o Insta pode rapidamente ser transformado num anúncio e vai funcionar muito bem. E se o seu tráfego orgânico ele está sendo muito bem feito, acaba, se o seu tráfego orgânico, peraí, deu, o tamanho da minha letra ficou errado aqui. Se o seu tráfego orgânico ele está sendo muito bem feito, ele acaba também sendo um double check, se você é de verdade. E o que é um double check? É o seguinte, as pessoas vão estar lá na internet, de repente a pessoa viu um anúncio seu, e a pessoa vê um anúncio seu, nem sempre ela vai clicar no botão do seu anúncio. Muitas vezes ela vai visitar o seu perfil para ver quem que você é. Ela vai entrar no seu perfil e vai ver quem que é esse cara aqui. A pessoa vai ver, caraca, olha, pô, o cara produz um monte de conteúdo, nossa, 1,2 milhões de seguidores, nossa, olha só esse vídeo aqui, aí dá play no vídeo, vê o vídeo, acha o vídeo muito legal, ou vem aqui no quem sou eu do meu perfil, e esse quem sou eu aqui é muito engraçado, inclusive. Mas enfim, a pessoa vem aqui no meu perfil e ela vê que eu sou de verdade. Ela vê tipo assim, não, esse cara aqui, esse aqui anúncio, essa pessoa aqui não é um Zé Ninguém. E às vezes tá tudo bem, você vai ser um Zé Ninguém no começo, todo mundo começa sendo pequenininho. Mas a pessoa vai ver que você realmente existe, tá? E é claro, isso também quer dizer que gera um pouco de autoridade, tá? Você ter um tráfego orgânico, você ter um perfil onde tem pessoas engajando, comentando, falando bem de você, falando bem do seu produto, tudo isso conta. Então, por exemplo, quando eu soltei esse post aqui, quando eu estava com inscrições abertas para a comunidade Sobral, tudo que tem na comunidade Sobral, a maioria dos comentários aqui são de pessoas que já são meus alunos. São pessoas, e eu não pedi para ninguém vir comentar aqui, porque o produto é tão bom que as pessoas vêm aqui e elas vêm comentar aqui, ó, melhor investimento que fiz, a comunidade vale cada centavo. Hoje vivo de tráfego pago graças ao Sobral e a todos os gestores que participam da comunidade. Então assim, isso daqui é tráfego orgânico. Tá? É um post que foi feito no tráfego orgânico e que ele gera essa autoridade sem dúvida nenhuma. A autoridade não é só um número, tá? Não é só esse 1,2 milhões de seguidores aqui, não. É também o que as pessoas estão falando. E acredite, as pessoas exploram, as pessoas são especialistas hoje em dia em stalkear, em ver se você é de mentira ou se você é de verdade, se você, os seus seguidores, o que eles estão falando de você. E é claro que a gente também tem que entender que no mundo em que cada vez mais gente está anunciando, ou seja, tem mais pessoas usando os anúncios online, mais uma fonte de tráfego é sempre relevante. Então tem gente que me pergunta, Pedro, por que você anuncia no Twitter Ads, no LinkedIn Ads, no TikTok, no Google, no Facebook? Eu anuncio em todas as fontes de tráfego. Porque depois de um certo nível, você precisa estar em mais lugares ao mesmo tempo. E é impossível, aliás, não é impossível, a maioria das pessoas desconsidera o tráfego orgânico. Elas não acreditam que o tráfego orgânico é uma fonte de tráfego. E o tráfego orgânico, por mais óbvio que isso seja, é uma fonte de tráfego. É como se fosse uma outra mídia. É como se cada publicação que eu faço aqui é como se fosse um anúncio que eu estou colocando para rodar. E alguns anúncios aqui vão performar melhor e outros vão performar pior. Então é como se eu encaro isso aqui como se fosse um joguinho de vários anúncios que eu estou colocando no ar e vendo quais performam bem e quais performam mal.
normal. Alguns performam muito bem. Esse aqui, 33 mil likes, 572 comentários. Acho que esse vídeo aqui tem umas 500 mil visualizações. Outros já não vão performar tão bem no que diz respeito a engajamento. Mas, ó, no geral aqui o meu perfil tá bombando, hein, velho? Tá tudo dando muito bom. Ó, esse aqui, ó, 13 mil likes, 700 comentários. Esse da Páscoa aqui já não deu tão bom, 3 mil likes, 70 comentários. Mas, enfim... Eu tô me distraindo, é o TDAH, não é o TDAH não que eu não tenho, mas é a minha cabeça distraída aqui em outras coisas. Mas a questão é, você usar o tráfego orgânico é você ter mais uma fonte de tráfego, é você ter mais um lugar da onde você pode levar as pessoas para o seu produto, para a sua oferta, porque a gente usa o tráfego orgânico, o tráfego no geral, né? No final das contas é para isso, é para a gente ter um objetivo maior. O objetivo aqui não é só os likes, não é só o engajamento, não é só ter, eu tenho uma publicação com 33 mil likes e 500 comentários, e daí? Cara, e essa publicação aqui gerou mais de 200 vendas pro meu evento, que o ingresso custa R$800. É isso. Isso que é o resultado real pra mim. Foda-se os 33 mil likes, os 500 comentários, não importa. Não importa o engajamento pelo engajamento. O que importa é como que eu consigo transformar isso daqui em venda. E é isso aqui que eu tô e é isso que eu quero te mostrar aqui nessa aula, tá? Então, é por isso que o tráfego orgânico importa. Agora, qual que é o primeiro passo para a gente gerar dentro do nosso Instagram? Qual que é o primeiro passo para a gente ter no nosso Instagram um bom tráfego orgânico? É a gente arrumar, sem dúvida nenhuma, o nosso cartão de visita, tá? E é preparar o nosso perfil para receber o tráfego. E como que a gente prepara um perfil para receber o tráfego? Seja ele orgânico, seja ele pago, tá? A gente vai fazer isso... deixa eu pegar aqui. A gente vai fazer isso... basicamente nessa grande seção do topo aqui do nosso perfil, tá? O que a gente tem que arrumar nessa seção do topo do nosso perfil? Parte número 1, a gente precisa arrumar a nossa foto de perfil, tá? Tem um link que é o Profile Picture Maker, PP... Profile Picture... acho que é isso. Deixa eu procurar no Google, Profile Picture Maker, é isso aí. É isso. PFP Maker, Profile Picture Maker, isso. Se você jogar aqui no Google PFP Maker ou Profile Picture Maker, vai aparecer esse site aqui. Tem vários outros sites que fazem a mesma coisa, tá? Mas esse daqui eu sei que... peraí que eu fiz cagada. Esse daqui é um que eu sei que funciona muito bem. E basicamente o que a gente faz aqui nesse site? A gente sobe uma foto... deixa eu pegar um... Esse aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar essa foto minha aqui. Então eu subo uma foto minha aqui pro PF Maker, dá pra perceber aqui que eu tava comprando tênis, inclusive comprei esse branquinho aqui muito bonito da Nike, e aí, olha, ele cortou meio mal aqui porque minha foto era uma foto de anúncio, mas basicamente eu subo uma foto minha que eu tô na praia, que eu tô em algum lugar, e ele vai gerar 1000 fotinhos de perfil pra mim, tá? O que eu recomendo que você faça? Que você pegue essas mais neutras aqui, com o fundinho desfocado, ou que você pegue as que tem uma cor só de fundo, ou que você pegue essas daqui que tem esses efeitinhos de fundo, eu acho muito feio, tá? Mas eu pegaria uma mais neutra possível, que dê mais pra enxergar o seu rosto, essas daqui tão boas, ó, que dê mais pra enxergar o seu rosto do que qualquer outra coisa no fundo, tá? E aí, com isso daqui você já consegue ter uma boa foto de perfil. Não precisa tirar uma foto profissional, não precisa ser uma foto super produzida, mas uma foto que mostre o seu rosto e que seja você na sua foto de perfil, tá? Que não tenha 5 pessoas, o seu cachorro na foto de perfil, você, seu marido, você, sua esposa, não. Tem que ser você na sua foto de perfil e uma foto que apareça o seu rosto, que a maior parte da foto seja o seu rosto. Não pode ser você de longe, tem que ser a sua cara aparecendo. Mas eu não gosto de mim, mas eu tenho problema de autoestima e X, Y, Z. Olha, sinto muito. Você vai ter que vencer isso, tá? Cara, quando eu comecei o meu perfil, eu morria de medo de aparecer na frente das pessoas. Mas a questão é, você tem que colocar aqui no seu perfil algo que mostre você. Pedro, e se eu sou uma marca? Beleza. Aí você coloca a foto que representa a sua marca, logo da sua loja. Mas se for um perfil de pessoa, você tem que colocar a sua foto, tá? Esse é o primeiro passo. Passo número 2 é o arroba do seu perfil, tá? Então é o que tá escrito aqui no seu arroba. O meu arroba, durante muito tempo, ele era o Sobral Pedro _ tá? Durante muito tempo era o meu arroba de perfil, porque o Pedro Sobral estava ocupado, o Sobral Pedro estava ocupado, mas eu acabei eu comprei esse perfil de alguém, que era o arroba Pedro Sobral, porque para minha marca faz muito diferença, já que eu invisto muito nisso, tá? Mas você pode colocar
o seu nome e o seu sobrenome, que é o ideal. Você pode colocar, aliás, só o nome, só o sobrenome, nome, sobrenome, sobrenome, nome, sobrenome, nome. Você pode colocar e aí, claro, para depois você pode fazer com A se você for mulher, né? Então, o nome, sobrenome, o sobrenome, nome, ou a sobrenome, nome. Sempre pode fazer o contrário, tá? Você pode fazer... eu não gosto de colocar o oficial no final, tá? Mas você pode também colocar o ponto entre os dois, tá? Então pode ter o nome, ponto, sobrenome, sobrenome, ponto, nome, o ponto, nome, sobrenome, ou no meio aqui também você pode fazer. O nome, ponto, sobrenome, o sobrenome, ponto, nome. Então, assim, só com a paradinha de colocar o artigo aqui na frente do seu perfil, você já consegue resolver grande parte dos seus problemas de escolher o arroba certo, tá? Mas a questão evita colocar números. Você pode usar o underline também, tá? Então, ao invés do pontinho aqui, você pode usar o underline. Eu acho pior usar o underline. Uma dica que eu tenho pra você nunca use mais de um underline, tá? Senão fica uma confusão. Ninguém consegue digitar, ninguém consegue te encontrar em lugar nenhum, tá? Mas vai de gosto, eu acho que o pontinho fica mais discreto. Ah, Pedro, por que você não colocou o ponto no passado, então? Porque eu não conseguia de jeito nenhum encontrar o arroba que encaixasse certinho com o meu perfil, tá? Mas com isso daqui você já consegue resolver grande parte dos problemas. Evita usar o seu sobrenome maior, tá? Quanto mais sucinto você for, melhor, mais são as chances de você ter um arroba ali que funcione legal para você, tá? Então se esforça aí para encontrar um nome de perfil que funcione bem. Depois tem o seu título, tá? Que no meu caso aqui tá o meu nome e sobrenome, Pedro Sobral, e o subido. O que eu colocaria aqui se eu fosse você? Colocaria o seu nicho. Então eu poderia colocar aqui gestor de tráfego, se eu estivesse buscando contratos de gestão de tráfego. Se eu trabalhasse, sei lá, numa confeitaria, eu jogaria confeitaria. Ou confeiteiro, ou doces e bolos, o que as pessoas pesquisam no Instagram que elas podem me encontrar? Eu colocaria aqui no título do meu perfil, tá? A minha bio aqui tá divulgando meu evento ao vivo, inclusive... No momento que eu tô gravando esse vídeo, não sei quando que você tá vendo isso daqui, mas a gente já tá aqui, 46% das vagas já foram preenchidas, tá? Vai ser o nosso evento que vai acontecer em São Paulo, 18, 19 e 20 de agosto de 2023. E o evento a gente tá, no momento que eu tô gravando esse vídeo, cadê os lotes? Meu Deus, eu perdi os lotes do evento. No momento que a gente tá gravando esse vídeo aqui, a gente tá no lote número 2, garanti meu... Ah, tá aqui, eu passei batido. Tá aqui, os lotes do ingresso, a gente tá no lote número 2 no momento que eu tô gravando. Pode ser que quando você esteja vendo já tenha aumentado o lote, mas a gente está vendendo muito acima do que a gente estava esperando vender por dia. A gente está superando aquilo que a gente tinha que vender por dia, tá? Nas nossas metas, não tenho por que mentir para você aqui. Tanto que o VIP já está esgotado e o Black já está esgotado. Mas o Start aqui, que é o nosso ingresso de entrada, melhor custo-benefício do evento, ele tá aqui a 897, tá? Então, hoje, a minha bio tá só focada nisso daqui, porque eu quero conversar com a minha audiência mais quente, mas no seu caso, se eu fosse você, eu teria na sua bio 4 pontos importantes, tá? Primeiro, o que você entrega para o seu cliente, tá? Autoridade. Então, eu botei aqui dinheiros gerenciados porque eu falo muito com gestores de tráfego, né? Então, gestor de tráfego, quanto de dinheiro você gerenciou? Eu sei que isso aqui é uma construção que tá errada, tá? É só pela zoeira. Às vezes eu descobri que eu tenho que explicar essas coisas para as pessoas, senão elas acham que eu sou burro. Mas quanto de dinheiro você já gerenciou, número de clientes que você tem, tempo de mercado, quem que é o seu mentor, isso tudo vai trazer uma autoridade para você. Quantidade de alunos, títulos que você tem, reconhecimentos, certificados, coisas que tragam autoridade para você, tá? Então, por exemplo, meu e-commerce de mel do meu pai, que eu estou criando e-commerce de mel, com certeza na autoridade eu vou colocar lá desde 1978. Então, assim, pra galera ver que não é uma marca que já surgiu há muito tempo, isso traz autoridade para sua marca, tá? Então, isso aqui, eu pulei pro item 2 porque eu tava falando do dinheiro e os gastos, mas a primeira coisa que você tem que colocar é o que você entrega pro cliente. Então, que tipo de transformação
transformação que você gera para o cliente? O que que você faz, o que que você gera para a pessoa no final das contas? Então, não pode ser só o que você vende, tem que ser o que que acontece com a pessoa depois que ela compra aquilo que você vende. Essa é a pergunta que você tem que responder. Não é o que eu vendo, mas o que que acontece com a pessoa depois que ela compra o que eu vendo? É isso que você entrega para o cliente, a transformação que você entrega, tá? Então você vai colocar também autoridade. Conexão é basicamente você colocar algum elemento que faça com que a pessoa se identifique com você, que ela se identifique com a sua marca, e o CTA claro para a pessoa clicar no link do seu perfil, tá? Então, o CTA claro, no meu caso, está aqui, ó. O meu é só o CTA, né? Garanto seu lugar no Subida ao Vivo, porque eu quero isso aqui 100% de foco para a pessoa clicar no link, e tem que ter um link. Se não tiver o link nem do seu WhatsApp, tá errado, tá completamente errado, tá? Além da parte da bio, a gente tem aqui os destaques. Então, nos destaques, os mais importantes de todos é o quem sou eu, que é uma explicação breve de quem que é você, qual que é a sua história, tá? Depoimentos dos seus alunos, então, pessoas que estão falando bem de você, que estão falando bem do seu produto, e os seus produtos, né? No caso, eu tenho mais de um produto, então eu tenho aqui a comunidade Sobral de Tráfego. Se você, o evento está aqui na frente porque o evento é um dos meus produtos, a comunidade Sobral de Tráfego é outro dos meus produtos e o Parabellum é outro dos meus produtos, tá? Mas se você clicar aqui na comunidade, por exemplo, vai ter um videozinho explicando, afinal, o que é a comunidade Sobral de Tráfego, toda a explicação de tudo que você tem quando você entra lá dentro. Então é a explicação do meu produto, tá? Basicamente esses três aqui é a tríade. Quem sou eu, depoimentos dos seus clientes e sobre o seu produto. Isso aqui sempre tem que estar no seu perfil. Isso é a base para você receber as pessoas no seu perfil do Instagram, tá? É óbvio que você vai ver conteúdos aí de professores que falam sobre tráfego orgânico, que eles vão passar 2h30 falando para você só sobre preparar o seu perfil para receber o tráfego. Mas isso daqui é a base, tá? É o mínimo que você precisa para fazer esse trabalho bem feito. Depois que o seu perfil estiver preparado para receber o tráfego pago, aí a gente pode começar a falar de tráfego orgânico. Aí a gente pode começar a falar sobre os fundamentos do tráfego orgânico, a base do tráfego orgânico, tá? E para a gente começar a gerar seguidores do nosso perfil, primeiro a gente prepara ele, mas depois a gente tem que entender o porquê que as pessoas te seguem, tá? Isso é uma pergunta que se eu tivesse ao vivo aqui, mas eu não tô, porque isso aqui é uma fake live, se eu tivesse ao vivo eu perguntaria pro chat isso daqui. Por que que as pessoas te seguem? Inclusive, se você tá no chat, pode responder isso agora. Por que que você acha que as pessoas te seguem? E aí, com certeza, no chat vão ter respostas como conhecimento. Pô, eu sigo alguma pessoa, por que você me segue se você me segue no Instagram? Porque você quer adquirir conhecimento, ou porque as pessoas elas te inspiram, ou então porque uma pessoa ela quer ter a vida que as outras pessoas têm, ou uma válvula, é assim que escreve válvula? Deixa eu ver, válvula. Todo dia eu aprendo uma palavra nova dando uma aula, tem um acento, válvula. Uma válvula de escape para o seu dia, um gatilho de ansiedade, né? Quantas vezes você na sua vida não ficou ansioso ou entediado? E aí você foi lá e pegou seu celular e quando você viu, você estava 1h30 rodando telinha no Instagram. Todo mundo faz isso. Inclusive, ontem de manhã eu fiquei muito de cara, que eu falei, ontem a gente estava meio na correria aqui em casa, e eu falei assim, não tenho tempo para ler, porque meu dia tá muito corrido. Eu não vou ter tempo pra ler hoje de manhã, mas vou pegar meu celular aqui rapidinho porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Cara, quando eu vi tinha passado 20 minutos. Eu falei, 20 minutos eu podia ter lido aqui minhas 15 páginas, velho. Mó enrolação que eu dei, miguezão que eu dei em mim mesmo, né? Então, a gente tem isso, aliviar a ansiedade, aliviar o tédio ali do dia a dia no celular, tá? Óbvio que a gente também tem amizades e contatinhos, então a gente usa hoje em dia as redes sociais para nos relacionarmos com outras pessoas. É óbvio, a gente gosta de ver as pessoas que a gente gosta, a gente gosta de trocar mensagens, ver o que elas publicaram. As redes sociais, elas também funcionam para isso, tá? Mas o primeiro passo é entender o porquê que as pessoas te seguem. Elas nos seguem pelo conhecimento, porque as pessoas te inspiram, as pessoas te seguem, aliás, porque você inspira as pessoas, porque elas querem ter a vida que você tem, porque
porque você é uma válvula de escape, o entretenimento pro dia delas, para aliviar a ansiedade, o tédio, e as pessoas seguem umas às outras por causa de amizades e contatinhos. Resumindo, o porquê que as pessoas te seguem? Porque você tem algo que é do interesse delas. As pessoas te seguem por interesse próprio. Elas não te seguem para aumentar o seu número de seguidores. Elas não te seguem porque você é legal. Não é porque você é legal, mas é porque você causa um sentimento positivo na vida delas. Ponto. As pessoas te seguem por causa delas. É um ato egoísta. Não é um ato de, não, eu vou te seguir porque você... Às vezes rola essa reciprocidade de eu vou te seguir porque você me segue. Mas na maioria das vezes é um ato egoísta. É sobre elas. Então o seu conteúdo não é sobre você. O seu conteúdo é sobre as outras pessoas, tá? Esse é um primeiro conceito muito bobinho, muito simples, mas que é raro você ver professores que ensinam sobre tráfego orgânico explicando isso, tá? E aí, a partir disso, a gente começa a entender as bases de qualquer estratégia de tráfego orgânico, tá? Então, toda estratégia de tráfego orgânico, ela deve se basear em alguns princípios. Quais são esses princípios? Para ser mais rápido aqui, eu vou colar todos eles na tela, tá? Então, já vou dar o spoiler. Não vou colar todos, não. Porque senão você vai ficar lendo o último enquanto eu tô explicando o primeiro, que eu conheço vocês. Eu conheço a ansiedade da minha audiência, tá? O primeiro princípio é o princípio da interação, tá? A audiência não... Oi, faltou uma palavra aqui. Interação, engajamento... não vem pronto, ele se constrói. Isso é uma coisa que eu defendo muito, tá? Essa aqui é a frase do famoso filósofo Larbus Ordepe: engajamento não vem pronto, ele se constrói. Não é porque você criou um Instagram e você postou as coisas que você tem engajamento, não. É uma construção diária, tá? Então, a gente tem que ter uma estratégia baseada, assim, em buscar interação, em buscar curtida, em buscar comentário, em buscar compartilhamento, salvamento, em buscar visualização, em buscar seguidores. A gente tem que ter estratégias, sim, focadas na interação, sim, focadas no número. Mas não é essa a única métrica, não é a única coisa que importa, tá? Outra coisa que a gente precisa ter na nossa estratégia é tempo de tela. O que é tempo de tela? É quanto tempo você fica em contato com alguém, tá? A maior parte das pessoas que compram os meus produtos é você, que está assistindo os meus vídeos no YouTube. Por quê? Porque o tempo de tela que eu tenho com você aqui é muito grande. O tempo que você fica me assistindo aqui, quantos stories de 15 segundos eu teria que ter feito para você ter me assistido durante tanto tempo? A sua paciência para ver os meus stories é muito menor do que a sua paciência para ver minhas aulas, porque o molde é diferente. Mas aqui, lembrando, a gente está falando de Instagram. Então, para a gente ter mais tempo de tela, a gente precisa ter mais quantidade de produção de conteúdos. Então, eu preciso ter mais conteúdos. Quanto mais conteúdo eu tenho, maior é o tempo de tela que as pessoas têm me consumindo, e conteúdos maiores. Ou seja, aqui as lives vão cair muito bem, tá? Se a gente pegar uma live de 1 hora, tá? Então, 1 hora, 60 minutos, Peraí, deu, agora sim. 3.600 segundos, 1 hora. É isso? 3.600 segundos, dividido por 60. É isso. 3.600 segundos. Não, tá errado isso aqui. Quantos segundos tem em 1 hora? Eu tô certo, tá certo. 3.600 segundos, tá? Então, 3.600 segundos. Aqui é minha cara. Eu dei uma bugada, porque eu pensei que parece ser pouco, né? 3.600 segundos, eu juro, eu pensei, não é só isso que tem 1 hora. Mas, ó, 3.000, se até eu, que não sei nem contar quantos segundos tem 1 hora, consigo ter sucesso na internet, você consegue também, tá? Então, 3.600 segundos é igual a 1 hora. Se eu dividir os 3.600 segundos por stories de 15 segundos, agora sim, 3.600 divididos por stories de 15 segundos, isso aqui são 240 stories, tá? Então, eu preciso de 240 stories... 240 stories. E 240 stories, assim, vamos dizer que eu postei 30 stories por dia, vai dar 7 dias. Então eu preciso de 7 dias publicando 30 stories de 15 segundos por dia para ter o mesmo tempo de tela do que uma live de 1 hora. Esse é o grande poder das lives de 1 hora. E por isso que... E aí que tá. A gente não pode... Tem gente que fala assim, não, minhas views dos stories caíram, então quer dizer que meu tráfego orgânico está horrível. Não, porque a métrica de interação, a visualização ali dos stories, não é a única métrica que vai dizer se o seu tráfego tá ruim ou se tá bom.
Agora, se você só faz stories, se essa é a base da sua estratégia, mas o Ícaro de Carvalho posta só stories. Cara, você acha mesmo que você é o Ícaro de Carvalho? Pelo amor de Deus, se coloca no seu lugar. Se coloca no seu lugar. Se você não é o cara, então o que você tem que fazer? Você tem que usar todo o arcabouço, o seu arsenal, o seu canivete de estratégias para que você tenha resultado no tráfego orgânico. Então, vou ter estratégias de interação, mas eu vou ter estratégias de tempo de tela. E o que é uma estratégia de tempo de tela? Eu posso fazer 7 dias publicando 30 stories de 15 segundos por dia. Eu posso fazer isso. Ou eu posso fazer uma live de 1 hora por semana. E aí eu já tenho algo na minha estratégia que está gerando tempo de tela. Watch time, tempo das pessoas me assistindo no meu Instagram, tá? Outra coisa que a gente tem aqui, em toda a estratégia de tráfego orgânico, é relacionamento. Então, a estratégia de tráfego orgânico não é só a pessoa curtir você, mas é ela saber quem você é, quais são seus valores, quais são seus princípios, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acredita, o que você não acredita, como que você vê o mundo. Tudo isso faz as pessoas comprarem mais, não de você, mas comprarem mais você. E as pessoas não compram só de você, elas compram você hoje em dia. As pessoas não compram, e eu sei disso muito bem, as pessoas não compram só do Pedro Sobral, elas não compram só do Pedro Sobral porque a comunidade Sobral de Tráfego, a melhor comunidade de tráfego do Brasil, você tem acesso a 11 cursos, uma comunidade com 38 mil pessoas, mais de 400 horas de conteúdo, tudo que você precisa para aprender sobre anúncio online. Óbvio que isso influencia, mas elas compram o Pedro Sobral, elas compram as coisas que eu acredito, os meus valores, as coisas, os meus princípios. Então o quem é você conta muito numa estratégia de produção de conteúdo, de tráfego orgânico, tá? Outro ponto, outro pilar aqui da estratégia de tráfego orgânico são os níveis de consciência. O que é o nível de consciência? É uma teoria, se você procurar no Google, níveis de consciência... Eu nunca sei escrever consciência. Níveis de consciência do Eugene Schwartz, tá? Vão ter vários artigos falando dos níveis de consciência do Eugene Schwartz. Basicamente, ele fala o seguinte: tem gente que não tem noção nenhuma que tem um problema, nem que você resolve o problema dessas pessoas. Tem gente que sabe que tem um problema, mas nem sabe que tem solução para esse problema. Tem gente que sabe que tem um problema e sabe que existe uma solução, mas não sabe onde que encontra. Tem gente que sabe que tem um problema, sabe que existe uma solução e sabe que você oferece essa solução para esse problema, mas não sabe bem se a sua solução vai mesmo resolver a vida dela. E tem gente que sabe que tem um problema, sabe que tem uma solução para esse problema e sabe que é a sua solução, o seu produto, que vai dar certo para ela e que vai fazer ela comprar de você. É isso, são os níveis de consciência. É o quanto que a pessoa entende que ela precisa do seu produto para resolver algo na vida dela, tá? E uma das funções do conteúdo é isso, é falar sobre qual o problema que a gente resolve, quais produtos que você oferece e quais são as transformações dos seus alunos, porque isso vai mostrar para ela o tipo de problema que você resolve. Tem gente que produz conteúdo só aqui, ó, só falando de produto, o que eu vendo, o que eu ofereço, como que eu resolvo seus problemas, blá, 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 blá. Provavelmente vai dar ruim. Tem gente que faz conteúdo só focando em interação. Não, eu quero mais interação, mais engajamento, só requisito de engajamento. Você vê essas pessoas vendendo muito? Não vê, tá? Tem gente que vai focar só em tempo de tela, que é difícil focar só em tempo de tela, porque normalmente para gerar tempo de tela, a gente acaba gerando relacionamento, a gente acaba gerando interação e a gente acaba aumentando o nível de consciência. Mas as estratégias não podem ser focadas num único ponto, tá? Tem que ser um mix delas, tá? Outro ponto aqui é a gente, dentro da estratégia de conteúdo, ter parte da estratégia focada em alcance, ou seja, descobrimento, tá? Que são conteúdos facilmente compartilháveis, formatos de conteúdo que tem mais alcance. Então é o povo viciado em postar Reels, viciado na trend, a galera que é da trend, que é dos Reels, que quer só conteúdo topo de funil, conteúdo que vai atingir mais pessoas, que você vai cair na aba explorar do Instagram. Aqui é a galera da viralização, eles rezam para ter esse tipo de conteúdo, tá? Porque sim, são conteúdos que normalmente vão gerar um volume maior de seguidores, vão gerar, sim, mais pessoas ali no seu perfil, mas, todavia, entretanto, você não pode focar só nessa estratégia aqui para gerar resultado, tá? E você também tem conteúdos que, por si só, causam transformação, que são conteúdos que ensinam algo, que levam as pessoas de um ponto A e levam as pessoas até um ponto B, tá? Isso daqui que eu tô te explicando, mais uma vez, eu não vi num curso de alguém, provavelmente você nunca vai ver na aula de um curso de alguém essa explicação desse jeito, porque isso é a maneira que eu enxergo o conteúdo,
tá? Isso aqui eu tô te emprestando, isso é como se eu estivesse usando óculos e eu estou eu tô te emprestando os meus óculos para você enxergar o conteúdo. E toda estratégia de conteúdo deve se basear nisso daqui. E se você olhar a minha estratégia de conteúdo, se você analisar aquilo que eu faço, você vai enxergar isso daqui sendo feito na prática, tá? Mas como que eu faço? Presta atenção nisso aqui, porque, cara, isso aqui é tão avançado, na moral. Isso aqui é nível curso A. Os melhores cursos de tráfego orgânico que vocês vão ver vão te trazer conceitos como esse. Agora, como que eu faço para ter conteúdos que geram interação, conteúdos que geram tempo de tela, conteúdos que geram relacionamento, que aumentam o nível de consciência? O que é um conteúdo que aumenta o nível de consciência? Ele é um conteúdo, é um vídeo? Ele é uma foto? Ele é um carrossel? Ele é uma tirinha? Ele é uma foto pessoal? Ele é um print de Twitter? Ele é um quadrinho? Ele é um meme? Ele é uma foto pessoal? Ele é um corte de uma live? O que é um conteúdo? Qual que era o exemplo que eu dei? Um conteúdo que aumenta o nível de consciência. Um conteúdo que aumenta o nível de consciência, presta atenção nisso daqui. Não é o formato que define qual tipo de conteúdo que ele é. Não é o formato que define, esse é um conteúdo de interação, esse é um conteúdo de tempo de tela. Eu não consigo olhar para um conteúdo e dizer, isso daqui é um conteúdo de tempo de tela. Isso daqui é um conteúdo de tempo de tela. Não dá. Toda vez que o Pedro posta um carrossel, é um conteúdo de transformação. Não dá pra gente prender as coisas na caixinha desse jeito, tá? Mas você tem que entender que existem diferentes tipos, e eu não gosto nem de usar a palavra formatos, tá? Mas diferentes tipos de conteúdo. Por quê? O que é um formato? Formato eu poderia dizer pra você, se eu perguntar quais são os formatos de conteúdo, pode falar pra mim aí no chat ou pensa você na sua casa. Quais são os diferentes formatos de conteúdo? Faz o exercício. Tem Reels, tem Story, tem foto, tem carrossel, tem vídeo que a gente posta no feed, mas que não é Reels, tem live. Beleza, esses todos são os formatos, mas são formatos muito padrãozinho, tá? Eu e o meu time de conteúdo, a gente enxerga formatos de uma maneira diferente. Por exemplo, eu tenho um formato de conteúdo que é um formato de conteúdo técnico. É isso, esse é o formato. Não importa se é vídeo, não importa se é Reels, não importa se é imagem, é um conteúdo técnico. Conteúdos técnicos, eu sei que eles vão ter menos interação. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Como aparecer para as pessoas certas no Facebook Ads. Se eu pegar esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo absolutamente técnico. Mas se eu olhar aqui, será que eu consigo ver? Post Insights, olha só, olha o número de salvamentos que ele tem comparado ao número de curtidas. É muito grande. Por quê? Porque esse é um conteúdo que ele não é feito para ter descoberta. Ele é um conteúdo feito para te ensinar tirar do ponto A e te levar até o ponto B. Esse conteúdo flopou? Não, esse conteúdo ele tem uma determinada função dentro do meu perfil. Então eu tenho um conteúdo técnico. Eu tenho um conteúdo que ele é um conteúdo de cultura. O que é cultura? Foi o que eu acabei de fazer com você aqui. Eu estou usando os meus óculos. Isso daqui é como que eu enxergo o conteúdo. Olha como que eu enxergo o conteúdo. Essa é minha visão sobre esse assunto. Você tá vendo? Eu tô ensinando uma coisa que um monte de gente ensina na internet, que o Yeser ensina na internet, que o Paulo Cuenca ensina na internet, que o Rafael Kiso ensina na internet, que várias pessoas que falam sobre Instagram ensinam na internet. Eu tô ensinando a mesma coisa, só que com o meu ponto de vista, com a minha ótica. Isso é um conteúdo que traz cultura. Eu posso ter um conteúdo que ele é menos técnico, mas que ele gera valor. Eu posso ter um conteúdo que ele é um depoimento ou um estudo de caso. Eu posso ter um conteúdo que conta uma história, algo que aconteceu na minha vida. Por exemplo, há pouco tempo atrás a gente postou o conteúdo aqui, deve estar aqui, ó. Não, tá um pouquinho mais para baixo. História é um dos que eu... Aqui, ó, esse aqui é um de história. Então, eu contei uma história, entendeu? Eu contei a história de quando eu tava aqui, no momento reflexivo que eu tava. E bombou esse conteúdo aqui, ó. 20 mil likes. 271 comentários. Outro dia eu postei um cara da flautinha aqui, ó. Mais um conteúdo de história. Então, uma história, algo meu, algo pessoal meu, tá? Então, um conteúdo de história, um conteúdo de documentação que documenta uma jornada, que mostra como que eu saí de um ponto A e fui até um ponto B. Tem conteúdos que normalmente esses a gente arquiva depois, mas são conteúdos de aviso. Aviso, hoje vai ter live às 3 horas da tarde. Você acha que esse conteúdo vai gerar engajamento? Não.
mas ele não é um conteúdo para gerar engajamento, ele é um conteúdo de aviso. Eu posso ter um conteúdo de bastidores, eu posso ter um conteúdo que é uma enquete, eu posso ter um conteúdo que é uma caixinha de perguntas, eu posso ter um conteúdo que é uma live, eu posso ter um conteúdo que é uma... Vou colocar todos aqui. Que é uma live, cadê? Que é uma foto pessoal, que é um corte de uma live, um corte de um podcast. Eu posso ter um conteúdo que foi gravado especificamente por Reels, eu posso ter um conteúdo que é um carrossel, um vídeo que vai pro feed, um meme, um print do Twitter, um print de bloco de notas, uma tirinha, um quadrinho, um repost de uma caixinha de perguntas que foi pro meu Instagram e eu repostei no meu feed, tá? Então, se você olhar pro meu feed, você vai enxergar tudo isso. Ó, isso aqui é um meme. Isso aqui é um print de Twitter. Isso daqui é é uma foto só com uma legenda. Esse aqui ficou muito bom, inclusive. Isso aqui é um meme. Isso aqui é outro meme. Isso aqui é um carrossel de conteúdo. Isso daqui é um corte de um vídeo maior, um corte de uma live, de um vídeo, de um documentário que a gente fez. Isso aqui é uma foto com texto na legenda. Isso daqui é um print de Twitter. Isso daqui é um carrossel. Isso aqui é um Reels, é um vídeo que foi gravado especificamente por Reels. Isso daqui é uma pauta quente, como diria o Cuenca, que era na época do carnaval, então eu fiz um post sobre o carnaval. Inclusive, foi o melhor post de carnaval que eu vi do do Instagram, foi o meu, juro pra você. Às vezes eu vejo uns e falo assim, nossa, essa pessoa mitou. Nesse daqui o meu time destruiu, velho. Olha, é absurdo, absurdo, absurdo. Tá? Mas, ó, isso daqui é um Reels falando da minha vida pessoal, mais um print de Twitter, esse daqui mais um print de Twitter, esse aqui mais um videozinho no formato Reels, com uma legendinha, com mais motivacional. Esse daqui enfim, eu posso passar horas aqui apontando pra você o que é cada uma das coisas, mas é tudo meio óbvio, tá? Então, uma tirinha, uma foto pessoal com texto na legenda, mais uma tirinha, e você vai ver que eu uso muito formato de tirinha, print de Twitter. E se eu pegar outros perfis aqui, vocês vão ver que outras coisas se repetem. Se eu pegar aqui, por exemplo, o perfil do Bruno Perini, você vai ver um monte de corte de podcast e um monte de print de Twitter, ó. Corte podcast, print Twitter, corte podcast, print Twitter, podcast, repost de caixinha de perguntas, isso aqui. Repost de caixinha de perguntas. Então assim, eu tô pegando um exemplo aqui de alguém que tem um perfil muito, 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 muito bom, tá? Mas a questão aqui você vai ver outros padrões de conteúdo, mas ainda assim padrões que você poderia replicar, tá? No meu caso, eu não tenho um podcast, então vai ter menos post de podcast no meu perfil. Mas a questão os formatos não é só vídeo, não é só imagem. Existe uma gama de formatos. E aí, para você pegar essa lista de formatos e ver o que se adequa melhor a você, a sua produção de conteúdo, você tem que ter as referências, tá? Então, no final das contas, a gente está falando aqui sobre a base do tráfego orgânico, que eu não vou te ensinar aqui a criar um conteúdo no Canva, tá? Não espere isso dessa aula, talvez eu era para ter falado isso no começo. Mas isso aqui é uma aula pra gente grande, gente que quer jogar no alto nível da coisa, eu tô te explicando como é que eu penso o conteúdo. Então, por que as pessoas te seguem? Toda estratégia de conteúdo deve ser baseada em determinados pontos, que são esses que eu falei aqui pra você: interação, tempo de tela, relacionamento, níveis de consciência, alcance, descobrimento, transformação. Para isso, a gente pode fazer possíveis tipos, vou até colocar aqui, /formatos de conteúdo, tá? A gente pode fazer esses tipos, esses formatos de conteúdo, e a gente tem que entender no final das contas que o que você precisa para produzir melhor é a mesma lógica dos anúncios online. É de uma tonelada de referências. Então, ou você vai ser uma pessoa que usa muito a rede social em busca de referências, ou você vai ter alguém que trabalha para você, que vai atrás das referências para você. Ponto. Hoje em dia, no Instagram, você até consegue criar... Quando você vai salvar um post, você consegue criar uma pasta compartilhada com alguém da sua equipe, em que tudo que essa pessoa salva e você salva vai indo para uma mesma pasta. Então eu tenho com a minha equipe uma pasta de referências. E nessa pasta de referências a gente está sempre salvando novas ideias de coisas que vão ser produzidas. Tá? E aí você vai produzir, você vai inserir o seu conteúdo. Eu não tô aqui para te ensinar, para te dar exemplinho de conteúdo que você tem que produzir. Isso é o trabalho que eu espero que você faça, tá? Mas a questão depois que esse conteúdo foi produzido, então a gente tem o formato de conteúdo. Beleza, Pedro, mas ninguém curte o meu conteúdo. Você já tem seguidores, mas como é que eu faço para ter o engajamento? Como que eu faço para os conteúdos chegarem até as pessoas? E aí é uma frase que eu sempre falo, que conteúdo é rei e a distribuição é a rainha. Tá? Então você tem que distribuir esse conteúdo, você tem que fazer ele chegar até as pessoas. E como que você faz isso? Primeiro,
acertando a mão no conteúdo. Então você tem que ter bons conteúdos são distribuídos, a plataforma faz isso por você. Muitas vezes tem gente que tem conteúdo merda, conteúdo ruim, conteúdo bosta, não tá bom, não tá buscando referências o bastante, tá aquele conteúdo mais do mesmo, sabe? Tem perfil, óbvio que eu não vou abrir nenhum no Instagram, mas cara, tem perfil no Instagram que eu abro e vejo assim, pô, tudo que a pessoa publica poderia ter sido publicado por outras pessoas. E no meu perfil talvez você encontre alguma coisa que vai ser assim. Tá? Então você encontra alguma coisa no meu perfil que se fala assim, putz, isso aqui qualquer pessoa podia ter, sei lá, talvez, não sei, acho que eu tô me achando demais. Talvez o Joel J poderia ter publicado isso daqui. Boas regras para uma vida melhor. O Wendel comentou aqui, ó. Poderia ter publicado isso daqui com a fotinho dele, ia ser um post que ninguém ia dizer, copiou o Sobral. Provavelmente, esse aqui é um post mais genérico. Mas, se você olhar todos os outros posts do meu perfil, até os posts que tem um textinho no fundo, uma frasezinha, os nossos limites nos potencializam, Viviane Mosé, nós costumamos pensar que nossos limites são como caixas. Isso aqui é um texto, eu que escrevi isso daqui e eu que li. Eu tô narrando aqui, você não vai conseguir escutar, mas eu que tô narrando o videozinho. Mas o vídeo são imagens minhas, é a minha cara, são as coisas que eu falo, são as frases que eu normalmente falo. Ninguém poderia ter repostado isso daqui. Só se a pessoa fizesse um novo conteúdo com novas imagens, com novas frases. Ninguém poderia ter repostado isso daqui. Ninguém poderia ter repostado isso daqui. E iam dizer, não, mas isso aí não tem sua cara. Tem sim, as pessoas iam dizer, putz, copiou o Sobral. Na cara dura, o Sobral que usa essa identidade visual. Então, ó, esse daqui talvez, esse daqui tá muito método subido, método Zilo, né? Não dava pra copiar. Mas enfim, os conteúdos aqui, o seu conteúdo de Instagram não pode ser um conteúdo que se eu trocasse a fotinho de quem publicou e o nome, esse conteúdo se adequaria. Não dá pra ser assim. Tem que ser conteúdos que tenham a sua cara, que tenham a sua personalidade, tá? E você tem que acertar a mão no conteúdo. E aí o Instagram vai distribuir para você, tá? Outra coisa que você pode fazer, que é uma estratégia muito boba, ninguém faz e dá muito certo. Lives com pessoas levemente maiores do que você. Ah, eu tenho 1.000 seguidores, vou pedir para fazer uma live com o Sobral. Ah, teu cu, né? Na época que eu tinha 800 seguidores, que você era pra ter me chamado. Ou que eu tinha 1.100 seguidores. Mas roubar a audiência de outras pessoas é uma baita estratégia, só que não exagera, tá? Outra coisa, dê os seus 2 centavos, tá? Tem essa expressão, ela... Eu não sei de onde que surgiu a expressão dos 2 centavos. Se alguém souber, inclusive, manda nos comentários depois. Mas dar os seus 2 centavos é você dar a sua opinião numa discussão. Você lê, cara, quantas vezes num conteúdo meu eu não faço uma pergunta, não falo alguma coisa, ó, qual foi a sua maior cagada no tráfego pago? Por favor, responda. Cara, dá os seus 2 centavos, interage com as outras pessoas, interage com as pessoas na ferramenta. Naturalmente, cara, se alguém, sei lá, o Alexandre Carli, aqui, ó. O Alexandre, ele interage em vários posts meus. Eu tenho certeza que o Alexandre já ganhou um monte de seguidor e um monte de gente, não um monte, porque ele não é o foco dele, mas a questão é, eu tenho certeza que ele já ganhou seguidores, visitas, provavelmente clientes foram visitar o perfil dele, porque ele tá aqui interagindo com o meu perfil. A Júlia Terra é a pessoa que cuida dos meus conteúdos. Eu tenho certeza que a Júlia, ela publica as coisas no meu Instagram e ela já pensa no comentário que ela vai fazer, porque ela sempre faz comentários muito bons. O perfil da Júlia, sério, eu tenho notado, ele tá crescendo, velho. E ela é tipo a minha social media. Social media não, que ela não cuida só disso. Ela é tipo gestora de tráfego orgânico, ela coordena todo o conteúdo, tá? Mas ela tá aparecendo, e o fato de estar aparecendo, de estar dando os 2 centavos, faz com que você esteja todos os dias crescendo o seu perfil. Então, pô, às vezes tudo que você tem que fazer é pegar a lupinha aqui do Instagram, vem aqui na lupinha do Instagram, dá um search aqui, ó, pesquisa aqui, por exemplo, Facebook Ads. Joga na hashtag aqui, ó. E aí, claro, vai ter um monte de post em inglês, porque é Facebook Ads, mas se eu jogar a palavra em português, gestor de tráfego, eu vou encontrar várias pessoas e várias referências também de conteúdos. Por exemplo, ó, 5 pilares do planejamento do marketing. Pô, publicou há 7 minutos, eu posso ser o primeiro a curtir, eu posso comentar. Os seguidores do Stella Grupo vão ver essa publicação aqui e vai estar o meu comentário lá. Ó na criativa. Mostrar seus serviços e produtos nas maiores plataformas de anúncio é o melhor investimento. Você pode comentar aqui. Pessoas vão ver o seu comentário. Interaja, dê os seus 2 centavos. Se todos os dias você comentar em 30 publicações, você vai estar dando 60 centavos. Se você comentar em 60 publicações, você vai estar dando o seu 1,20, tá? Então, dê 1,20 por dia. Dê 1,20 por dia.
Se o engajamento não vai até você, você vai até o engajamento. Seja o engajamento de outra publicação. E assim o seu perfil vai crescer também, tá? Outra coisa, distribua respostas em vídeo. Tá? Quem me acompanha há muito tempo sabe. Cara, quando eu comecei o meu perfil no Instagram, eu respondia todos os meus directs em vídeo. Hoje em dia é inviável. Hoje em dia não tem como responder todo mundo em vídeo, mas todos os dias eu tava respondendo as pessoas em vídeo, todos os directs. Eu respondia, fala fulano, nossa, que legal sua pergunta. Fala Beltrano, nossa, vi aqui que você me mandou essa mensagem, vi aqui que você me mencionou. Então, você chegou a ver aquele conteúdo que eu postei no meu Instagram? Claro, sem querer ser chato, sem abusar da boa vontade das pessoas, mas com uma interação saudável, tá? Então, distribua respostas em vídeo. E outro ponto, é claro, tráfego pago. Tráfego pago sempre vai ser uma excelente solução para a gente fazer com que as nossas publicações, os nossos conteúdos cheguem até mais pessoas. Essa é inclusive uma das funções do tráfego pago, ser um grande potencializador para que o nosso conteúdo chegue até mais pessoas. E aí você pode fazer isso pelo botão impulsionar, pelo gerenciador, mas isso é assunto que a gente vai falar na nossa live número 235, tá? Então você pode fazer a distribuição via tráfego pago. E isso daqui, na minha opinião, é a base do tráfego orgânico. Agora, como que você bota isso para rodar? E para te explicar isso, não vou ser eu que vou te explicar. Como eu tô fazendo esse vídeo gravado, eu tenho esse superpoder, eu resolvi chamar duas pessoas aqui para me ajudar a entregar esse conteúdo para você sobre tráfego orgânico, sobre como crescer seus seguidores, como ganhar seguidores reais no Instagram de graça. E essas duas, eu não vou dar o spoiler, eu vou deixar que elas vão... vou dar o spoiler, né? Porque eu tenho que apresentar as pessoas, senão seria má educação minha, tá? Mas eu vou trazer com vocês aqui em conteúdos separados, primeiro vai vir um, depois vai vir outro. O meu grande amigo Yezer, e ele vai trazer aqui um conteúdo sobre como crescer o seu perfil, tá? Independente se você seja influenciador, infoprodutor, dono de negócio local, gestor de tráfego, prestador de serviço, dono de uma loja online, ele vai explicar aqui elementos básicos que você tem que fazer, coisas básicas e simples que você tem que fazer para crescer o seu perfil. E depois eu vou trazer um dos caras que eu andei me aproximando aí ultimamente nesse mercado, que para mim é um gênio das métricas, um gênio dos dados, que é o Rafael Kiso, e ele vai trazer aqui mais uma visão de métricas, de para onde você olha, para quais métricas você tem que analisar, tá? Então, a gente tá aqui no ponto número 3 dessa aula, que é a base do tráfego orgânico, e agora eu vou deixar com vocês aqui o Yezer falando o ponto número 4 da aula, né? Não é o 5, é o 4, uma estratégia simples para você crescer mais independente do seu nicho, e depois, na sequência, vem o Kiso falando sobre para onde olhar e quais métricas analisar, e aí depois que eles te trouxerem um conteúdo insano, eu volto aqui para a gente finalizar falando sobre como o tráfego orgânico vai impulsionar o seu tráfego pago. Então fica aí com o Yezer e com o Kiso, e depois a gente se vê aqui de novo. Gente, a pedido do Pedro, hoje eu vim aqui fazer uma aula para vocês. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Yezer e esse é realmente o meu nome, né? Obrigado, mãe! Bom, pessoal, o Pedro me pediu para que eu falasse sobre crescimento orgânico. E eu decidi trazer aqui 5 regras que vão te ajudar a potencializar o teu crescimento orgânico. Só que olha só o que aconteceu, né? Eu gravei essa aula ontem, às 11 horas da noite, eu precisava entregar para o Pedro até às 23h59. E o bendito arquivo da câmera, ele corrompeu. E eu não sei o que acontece, porque eu gravei outras vezes até, né? Tava ali mexendo na câmera e... Bom, acontece que eu falei que eu ia entregar essa parada para ele, e aqui estou eu gravando isso, né? De manhãzinha cedo, para que ele consiga fazer essa aula maravilhosa para você. Bom, o negócio é o seguinte, primeira regra de todas, existem 2 tipos de seguidores, os seguidores engajadores e os seguidores compradores, só que a grande maioria das pessoas quer o seguidor comprador, e eu até entendo, porque cara, o seguidor comprador é aquele que vai colocar dinheiro no seu bolso, mas se engana as pessoas que acreditam que só esse tipo de seguidor é o que é necessário, é o que vai fazer você ficar mais rico, colocar mais dinheiro no bolso, crescer, ter engajamento. Por quê? O que acontece é que o seguidor comprador, ele não engaja na grande maioria das vezes com vocês, com o perfil. E aí, eu faço um estudo, né, dentro ali do Nova Moeda, que é um treinamento meu sobre Instagram, e eu sempre falo para as pessoas que na primeira aula
é para que elas me mandem uma mensagem no direct para que eu possa conhecê-las. E por incrível que pareça, mais de 50% das pessoas que entram, mandam essa mensagem lá, essas pessoas nunca me mandaram uma sequer mensagem. E isso, né, é um indício de que os seguidores, compradores, eles, na grande maioria das vezes, não interagem com o nosso conteúdo. E eu nem estou falando apenas de mandar direct, pessoal. Estou falando de curtir, comentar, deixar salvamento, compartilhamento. Óbvio que existe uma parcela do público comprador que engaja, com certeza, mas existe também uma grande parte deles que só quer e tem interesse no produto, né? Ou no serviço, ele não está interessado na produção do seu conteúdo diariamente. E aí tem o segundo grupo, que é o grupo dos engajadores. E essas pessoas, elas potencialmente não irão comprar o seu produto agora, talvez demorarão um pouco mais de tempo, mas elas são imprescindíveis para fazer com que o conteúdo chegue na pessoa que quer comprar. Porque a pessoa que não quer, a pessoa que engaja e ela não vai comprar agora, ela sempre está engajando ali, ela está consumindo conteúdo gratuito, ela vai nas aulas, ela assiste o conteúdo, ela engaja com as postagens. E aí ela faz com que o conteúdo chegue no comprador, porque como o comprador não faz essas interações, é notável que em algum momento, é esperado, né, que em algum momento o conteúdo deixe de chegar para essa pessoa, porque ela naturalmente não interage. Então entenda isso. O público de engajamento são as pessoas que vão engajar com seu conteúdo e você precisa criar conteúdos para ter essas pessoas. Esses conteúdos são os passo a passos, o como fazer algo, um conteúdo curioso, uma novidade, ok? E o conteúdo de venda é aquele conteúdo mais fundo de funil, que é aquele conteúdo que você fala de uma prova social, um conteúdo ali que fala sobre o produto, ou vende o produto, ou oferece o produto, ok? Essa é a primeira regra. A segunda regra é o que as pessoas estão vendo quando elas chegam dentro do seu perfil do Instagram. O que elas estão vendo? Qual que é o primeiro contato delas com o seu perfil? E aqui tem segredo. Por quê? A grande maioria das pessoas vai entrar no seu perfil e elas vão começar a tirar conclusões. E aí eu te pergunto, se eu olho para as suas 9 últimas publicações, sem ler a sua biografia, sem ver o seu nome de usuário, eu consigo entender de que nicho você é? Se faça essa pergunta. Eu quero que você se responda, inclusive. Porque, pessoal, alguns nichos eles têm cores, né, deles mesmos. Por exemplo, quando você pensa num nutricionista, eu te dou certeza que você não lembra da cor roxa e nem da vermelha. É possível que você lembre de um verde, de um azul claro, de um branco. É por aí que vai, né? No máximo ali um amarelo claro, mas são cores mais claras e são cores essas que eu disse. Então cada nicho traz consigo, né, alguns elementos que os identificam. Quais que são os do seu segmento? Porque a pessoa ela acabou de chegar no seu perfil, ela precisa olhar para aquelas publicações e já tirar uma conclusão. Porque quando as pessoas chegam no seu perfil, elas vão olhar para 3 lugares. E preste muita atenção nisso, porque esses olhares, quando eles são pré-organizados antes da pessoa chegar, você aumenta a quantidade de pessoas que vai ficar dentro do seu perfil. E o primeiro olhar das pessoas é realmente nas suas 9 últimas publicações. Uma vez que as pessoas elas estão chegando, né, muito por conta do tráfego pago, por conta das próprias publicações que foram compartilhadas ou o algoritmo decidiu mostrar para mais pessoas, ou as pessoas do seu Instagram compartilharam com alguém ou nos stories, e assim você vai recebendo novas pessoas entrando dentro do seu perfil. Então, primeira coisa, garanta que as suas 9 últimas publicações, elas estão de acordo com o seu segmento. E aqui eu já venho com o meu primeiro over delivery, que é o seguinte: existem apenas 4 tipos de publicação que são fundamentais que você tenha dentro do seu perfil. Elas são, a primeira delas, conteúdo de conexão. Existe um funil, e esse funil, tá? Ele tem o topo, o meio e o fundo dele. No topo, nós estamos fazendo publicações para alcançar novas pessoas. No meio, nós estamos fazendo publicações para gerar conexão com essa audiência. No fundo, nós estamos fazendo conteúdos para vender para esse público.
Só que a conexão, ela é exatamente o meio do funil. Então entenda, as pessoas estão chegando, mas elas precisam se relacionar minimamente para que elas comprem os produtos de uma forma mais rápida e fácil. Então eu preciso gerar conexão com o meu público. Por quê, pessoal? A conexão é um dos 3 elementos, são 3 elementos, depois a gente fala disso, mas a conexão é um dos apenas 3 elementos que fazem com que o seu Instagram, sua rede social, tenha um engajamento maior. Então você precisa fazer conteúdos de conexão. São conteúdos da sua vida pessoal, são conteúdos, né, de uma conquista, de uma dor, de um desejo, de uma visão de mundo, de uma crença, de um valor, tudo isso. Então, por exemplo, um valor meu, cara, eu me comprometi que eu faria essa aula pro Pedro. Cara, não importa se é 1 da manhã, 2, 3, 4 da manhã, não importa, eu vou fazer o que eu combinei com ele. Eu poderia simplesmente pegar e falar, Pedro, cara, não vai rolar, a câmera não tá funcionando aqui, tá dando BO e tal, e putz, resolve aí, mano, vou te mandar aqui o roteiro, você resolve. Não, mas é um valor meu. Quando eu combino algo com as pessoas, eu vou lá e faço. Porque eu acredito nisso e é o meu jeito, cara, de ser no mundo, tá? Então você precisa mostrar quem é você, o que você acredita, tá bom? Então, depois de conteúdos de conexão, vem os conteúdos de quebra de objeção, que é exatamente o fundo do funil, onde as pessoas vão, né, acessar os teus produtos, os teus serviços, as tuas ofertas. Só que as pessoas precisam entender sobre o que se trata esses produtos ou ofertas. Quando você é um lojista, é muito simples, né? Porque na grande maioria do tempo nós estamos postando conteúdos de venda no nosso Instagram. Mas quando você é um prestador de serviço, não é tão simples assim. Então você precisa mostrar o que você tem para oferecer, sobre o que se trata, quantas aulas tem, quantas horas aulas, qual é a entrega, como não é a entrega, para quem não é, tudo isso. E a gente precisa também mostrar prova social, precisa mostrar nossa pele em risco. Pele em risco é a gente ali tendo resultados sobre aquilo que a gente oferece para as pessoas. Por exemplo, meu Instagram cresce todos os dias organicamente, mas se ele não crescesse, seria um grande problema, porque eu vendo isso para as pessoas. Então imagina, como essa pessoa quer me ensinar a crescer se nem ela está crescendo, sabe? É uma coisa que as pessoas, elas vão olhar. Então você precisa ter sua pele em risco, ok? Terceira coisa, conteúdo de crescimento. E aí a gente volta lá para o topo do funil, porque você precisa crescer. E eu inclusive vou no finalzinho das minhas palavras, vou te ensinar a crescer com 3 formas, ok? Tá, mas conteúdo de crescimento são aquelas postagens que você está ensinando algo, está trazendo uma novidade do seu mercado, está vindo, né, antes de todo mundo. Você está ensinando para as pessoas, sabe? Então, geralmente esses conteúdos, pensa assim, o que as pessoas da minha área, elas gostariam de saber? O que eu tenho certeza que se eu falar, as pessoas da minha área vão parar para escutar? Quando você sabe isso, você tem a resposta para gerar conteúdos assim, tá? E aí depois a gente vai para o último tipo de conteúdo, que é o conteúdo de autoridade. E a autoridade, pessoal, é o que eu tenho, é o que o Pedro tem. E isso faz com que as pessoas, elas naturalmente, quando expostas a uma oferta, a um produto, elas tendam a comprar mais rápido, porque elas sabem que não existirão outros bons profissionais nesse nível no mercado. Então elas tomam decisões muito mais rápido quando elas acreditam que você é uma autoridade. Só que existem várias formas de você comprovar que é uma autoridade. A partir dos seus resultados próprios, a partir dos resultados dos seus alunos ou dos seus mentorados, ou de pessoas que naturalmente confiaram em você, né, dos clientes também, por exemplo. Se você é um dentista, você mostra como a pessoa estava antes e como ela ficou depois, isso é uma grande prova social. A depender do resultado, se ele foi extremamente expressivo, isso faz com que as pessoas elas te vejam como uma autoridade. Mas além disso, qual o seu lifestyle? Para onde você gosta de ir? Com quais pessoas você se relaciona no seu dia a dia? Quais grupos de mastermind ou pessoas que você está envolvido? Então, você palestra, não palestra? Como que é a sua rotina? Sua rotina realmente mostra que você é um dos maiores do seu segmento? Então, pessoal, quando a gente fala sobre autoridade, é basicamente colocar na cabeça das pessoas que nós somos os melhores no que fazemos. É que nem aquela frase do Cristiano Ronaldo, né? Se eu não acreditar que eu sou o melhor, quem vai acreditar, né? Bom, é isso.
E terceira coisa agora, depois que a gente já passou primeiro eu ensinei para você que existem 2 tipos de seguidores, depois falei que as pessoas elas vão entrar no seu perfil e naturalmente elas irão se dividir em 3 lugares. Primeiro, elas vão ali para as postagens, depois elas vão para a sua biografia e dentro da sua biografia você vai construir ela pensando o seguinte: as pessoas precisam ver que você vai levá-las a algum tipo de transformação. Então uma biografia ela tem 3 passos. Primeiro passo de uma biografia é a apresentação. O que você vende? O que você entrega? Como que funciona ali, né, o seu perfil? O que as pessoas vão encontrar? Dentro do meu perfil está escrito assim, ó, a pronúncia é Iezer e eu te ensino a crescer no Instagram. Por quê? Porque é exatamente o que eu faço, eu ensino as pessoas a crescerem no Instagram. Então eu deixo claro a minha transformação. E aí na segunda linha da biografia você vai levar um elemento de autoridade. Por quê? Eu quero que as pessoas que acabaram de chegar pensem assim, cara, não é qualquer pessoa, o cara é bom no que faz, legal? Então eu falo lá que eu sou escritor do livro Liberdade Digital, que inclusive é o livro mais vendido da minha área. Top! E eu deixo aquilo ali porque eu sei que aquilo vai fazer com que quando a pessoa chegar ela fala assim, ele é bom no que faz. Porque se uma pessoa tem livro, é um escritor, ela realmente, né, é boa no que faz. E aí a terceira linha é a linha da chamada para ação. Agora você vai fazer um convite para as pessoas, só que a grande maioria erra aqui, porque faz um convite que não tem nada a ver com as 2 linhas anteriores. Então se eu me apresentei e eu falei que eu ensino as pessoas a crescerem no Instagram, depois eu falei que eu era escritor de livro, qual a chamada para ação eu vou fazer agora? Eu vou chamar as pessoas para algum produto que tenha ou a ver com crescimento no Instagram, e aí eu levo as pessoas para uma lista de espera ou para um curso que eu estou vendendo, ou eu chamo as pessoas para o meu livro. Comprar o livro, eu não posso chamar as pessoas para um outro lugar, porque senão fica sem nexo com a construção que eu fiz anteriormente. Então essa é a biografia, é o segundo olhar das pessoas, é o olhar de comprovação. Primeiro, ela chega, ela entende o que acontece ali. Segundo, ela comprova se o que ela achou que realmente era entregue ali, é realmente entregue ali, tá? E é por isso que quando a pessoa cresce com um conteúdo que ela geralmente não posta no dia a dia, ela não ganha, né, mais engajamento proporcionalmente a esse crescimento que ela teve. E aí, por fim, último olhar. O último olhar está nos destaques. E aí, pessoal, os destaques eles precisam ser construídos de uma maneira cirúrgica. Primeiro destaque, quem é você? Ou quem são vocês? Se vocês forem uma empresa, cara, explica, conta a história de onde você veio. O objetivo desse destaque é gerar identificação no primeiro momento e no segundo momento, autoridade. Você vai vender nesse destaque? Não, você não vai vender, porque a pessoa acabou de chegar no seu perfil e ela já está se mostrando interessada por algo. Seja para gerar mais conexão e conhecer você, ou seja para comprar algo. Ela está dando o primeiro passo de se tornar uma pessoa mais consciente, de se tornar uma pessoa mais interessada. Você não vai chegar na pessoa que acabou de começar a ter mais interesse e vai empurrar uma venda. Você não vai fazer isso. Então aqui você se explica, você conta a sua história, quem é você? Oi, meu nome é Iezer. Cara, eu quando eu tinha 13 anos eu comecei a me desenvolver dentro das redes sociais. Antes disso, pessoal, eu preciso contar pra vocês. Cara, eu tentei jogar bola e é tão verdade isso que, olha, eu tenho até a chuteira, a última chuteira que eu joguei bola. E se você ver aqui embaixo, ó, ela inclusive tem uma sujeira assim da última partida que eu joguei. Cara, e não deu certo, óbvio que não deu certo, eu tô aqui conversando com você, se tivesse dado certo eu não estaria aqui, estaria lá jogando bola. Bom, e aí você vai desenrolando a história, aí você pega e fala, cara, e aí teve um momento que eu criei meu primeiro perfil e ele cresceu 47 mil seguidores em 3 meses. Eu falei, caraca, eu tô manjando de fazer isso aqui. Aí depois eu vendi esse perfil, criei outro perfil e ele atingiu 1 milhão de seguidores em 6 meses. E aí, basicamente, caraca, isso aqui é bom demais. E eu fui criando outros perfis, hoje eu tenho o maior perfil de história do Brasil, tenho o maior perfil de diálogos do mundo, tenho grandes perfis de moda, tenho grandes perfis de entretenimento também. Ao total eu tenho mais de 15 milhões de seguidores só nas minhas contas pessoais. Então são contas minhas. O meu perfil pessoal tem 1,3 milhões de seguidores, então inclusive se você não começou a me acompanhar aqui, já pode começar a acompanhar, que eu vou te ensinar a crescer no Instagram. Bom, eu tô ali explicando para a pessoa, só que olha,
No começo, é que aqui eu fui bem curto, mas no começo eu falei ali da história de jogar bola, só que eu poderia ter falado dos motivos que me fizeram querer jogar bola ou querer empreender ou querer ganhar dinheiro. Que eles são motivos que inclusive geram muita conexão, porque eu comecei, pessoal, basicamente porque eu via meus primos ganhando tudo que eles queriam no Natal, porque eles tinham pais ricos, e eu nunca ganhava aquilo que eu queria, porque né, eles não me davam, os pais desses meus primos, obviamente não era nenhuma obrigação deles, minha mãe também não me dava, minha avó também não, meu avô também não, então sobrava para mim ganhar roupa, e eu comecei a ficar frustrado com isso. Eu queria empreender, queria ganhar dinheiro para comprar meus próprios presentes. Começou daí, mas eu vou desenrolar essa história, não vou contá-la com pressa, sabe? Porque o objetivo é gerar identificação e no final, autoridade. Feito. Não seja preguiçoso. Se você quer fazer, faz o negócio direito. Segundo tipo de destaque, que aí ele vem na ordem, tá? Primeiro, quem somos ou quem sou eu. Segundo, depoimentos. E aqui você precisa dos bons depoimentos da sua audiência. E aí, depoimentos dos seus clientes. Ah, Yezer, não tenho depoimento, estou começando agora. Vai trabalhar em troca de depoimento. Faz alguns trabalhos para buscar com que as pessoas elas mostrem que elas são um resultado do seu trabalho, do seu serviço. E aí a gente tem 3 tipos de depoimento que são ótimos depoimentos. Depoimento financeiro, quando uma pessoa fala que a partir de você ela começou a ganhar mais dinheiro, ou através do seu serviço, através do seu trabalho, ou através do que você entrega. Depoimento emocional, que é quando a pessoa não necessariamente ganhou dinheiro, mas ela teve uma satisfação. Por exemplo, quando algumas pessoas compram meus treinamentos, elas falam muito que caraca, agora eu tenho mais tempo com a minha família, agora eu tenho mais tempo com meu filho, agora eu tenho mais tempo para lazer, agora eu bato menos cabeça no Instagram, acerto com mais velocidade, acerto com mais precisão, e isso faz com que eu tenha mais tempo para fazer outras coisas, empreender em outros negócios. Então, assim, ela não está falando de dinheiro, mas está falando de uma melhoria que ela teve a partir ali de um resultado que eu entreguei para ela. Então, uma prova social emocional. E, por fim, uma prova social de encantamento. E encantamento, pessoal, tem 2 tipos de encantamento. O encantamento por entregar o que você prometeu e o encantamento por entregar mais do que você prometeu. O Pedro me chamou aqui para falar uma aula sobre crescimento para vocês. E eu estou entregando mais do que ele me pediu, porque além de entregar o que ele me pediu, eu já entreguei tudo isso que eu falei anteriormente. Por quê? Pessoal, o segredo não está em como crescer um perfil, mas sim como fazer o que tem que ser feito para que quando as pessoas cheguem, elas comecem a te acompanhar. Porque se eu só te ensinar a técnica de crescimento, você até vai crescer pouco, muito pouco. Se eu te ensinar o que você precisa fazer antes de crescer, você vai crescer muito mais, com muito mais qualidade, com o seguidor correto e pegando todas aquelas pessoas que estão entrando dentro do seu perfil, muito mais delas vão se tornar seguidores a partir de agora. Então isso é entregar mais, e aí as pessoas podem dar uma prova social disso, de no seu curso você entrega muito mais do que você prometeu, ou cara, muito obrigado por tal aula que você entregou. Essa aula ela foi de explodir minha cabeça. Só que essa aula ela não é um over delivery, eu não estou entregando ela mais do que deveria. Não, é simplesmente uma aula que ela faz parte da composição do treinamento e a pessoa vem fazer um elogio sobre aquela aula, um elogio sobre o suporte, elogio sobre os outros alunos, enfim. Isso faz parte, do encantamento. Show! E aí, pessoal, a gente entra num outro ponto, que existem basicamente 2 maneiras de você aumentar o seu engajamento. E a primeira delas, na verdade eu falei que eram 3, E aqui eu coloquei, na verdade, então eu escrevi errado dentro do meu documento. Eu falei que eram 3 para vocês e eu vou realmente falar 3. Quais são essas maneiras de você crescer? Na verdade, agora eu falei errado, me desculpa, pessoal. Eu falei que eram 3 maneiras de crescer, mas não são 3, são 2, tá? O que são 3 são as formas de ganhar seguidores. Por quê? Você já vai entender. Existem 2 maneiras de aumentar o engajamento do seu perfil. Uma delas é através de novos seguidores. Quando você ganha novos seguidores, você faz com que naturalmente essas pessoas que acabaram de chegar, elas recebam mais o seu conteúdo, porque elas acabaram de chegar. E a segunda forma de aumentar o seu engajamento é aquela forma que a gente já falou, que é aumentando o nível de conexão entre você e a sua audiência. Só existem essas 2 maneiras. Só que eu te falei que uma das maneiras é crescendo. E aí, pessoal, existem 3 maneiras de você crescer no Instagram, tá? Uma delas é através do tráfego pago. Vocês estão aqui, cara, com o melhor gestor de tráfego do Brasil, o melhor professor disso. Então vocês estão em boníssimas mãos, vamos dizer assim, Isso aqui vocês vão dominar rapidamente.
A segunda forma é através do algoritmo. Quando você faz o trabalho certinho dentro do Instagram, o algoritmo começa a te ajudar. Eu nem vou entrar nisso aqui de tráfego pago ou tráfego orgânico. Para mim, pessoal, os dois são bons. Óbvio que eu vou puxar sardinha para o tráfego orgânico? Óbvio que sim. Mas para mim, a junção dos dois é a melhor junção, porque quando você faz um bom tráfego orgânico, o tráfego pago ele funciona muito melhor. E isso até o Pedro mesmo pode falar para vocês. Quando um tráfego orgânico ele funciona, o tráfego pago funciona muito melhor, tá? Então, primeiro, tráfego pago. Segundo, algoritmo do Instagram, que a gente poderia chamar de tráfego orgânico. E a última coisa, seguidores de seguidores. Por quê? Os seus seguidores, eles também te ajudam a crescer quando eles compartilham seus conteúdos, quando eles falam de você para outras pessoas, quando eles pegam seu conteúdo e colocam nos stories. Assim você vai crescendo a partir dos seguidores dos seus seguidores. O que é uma boa audiência, porque imagina, um seguidor seu, é possível que ele conheça outras pessoas ou amigos que precisam também melhorar naquele aspecto que você consegue entregar, seja precisando do seu produto ou do seu serviço. Então, seguidor de seguidor é ótimo, é perfeito, porque a gente garante que são pessoas que vão ter, né, o mesmo interesse. E por fim, como que a gente faz para crescer então? Nosso último ponto. Cara, primeira forma de crescer é fazendo conteúdos em colaboração com outras pessoas. Então assim, quem você vai chamar para uma colaboração? Será que é uma pessoa que é complementar ao seu nicho? Será que é um concorrente não direto? Por exemplo, eu poderia fazer um conteúdo em colaboração com o Pedro. Eu poderia chamar ele para a gente falar, cara, como crescer mais no Instagram utilizando o tráfego pago e o tráfego orgânico. Como crescer no Instagram utilizando tráfego pago e tráfego orgânico? Com toda certeza seria um bom conteúdo. E a gente vai postar isso em colaboração. Só que repare bem, olha só, e aqui vem o primeiro insight. Quando você vai chamar alguém para fazer uma colaboração, primeiro, bom senso. Você não vai chamar uma pessoa que é muito maior do que você, porque você vai tomar um não. Essa é a primeira coisa. Segundo, não escolha pelo primeiro motivo. Não vá atrás de uma pessoa só pela quantidade de seguidores que ela tem. Eu te explico, calma. Você vai fazer uma colaboração com alguém mediante a qualidade de seguidores que essa pessoa tem. Então você vai fazer uma parceria com uma pessoa que está do outro lado, que você sabe que ela possui uma audiência extremamente qualificada e é uma audiência próxima da sua. Então se você vende para um público AA, você vai procurar uma outra empresa ou um outro prestador de serviço que seja AA. Por exemplo, boas combinações, você que é um personal trainer, você vai procurar uma nutricionista para você fazer conteúdos em colaboração. Por quê? As pessoas que chegam na nutricionista em algum momento vão precisar de um personal, ou nas pessoas que chegam numa nutricionista em algum momento vão precisar de um chefe de cozinha ou de uma cozinheira. Igual acontece aqui em casa, a minha nutricionista, que também é a nutricionista do Pedro, a Thais Conte, ela indicou um chefe de cozinha para que ele trabalhasse aqui em casa. E eles trabalham em colaboração, e eles poderiam fazer conteúdos em colaboração dentro do Instagram sem problema nenhum, porque ambos ganham, tá? Beleza. Então a segunda forma é um personal trainer com nutricionista. E aí você vai pensar qual que é a empresa que você pode pegar seus produtos, fazer uma cesta ou fazer uma combinação de produtos e postar isso no Instagram. E olha esse insight agora. Yezer, como fazer um conteúdo em colaboração de qualidade? Você vai chegar na pessoa a qual você quer fazer o conteúdo em colaboração e vai falar para ela assim, olha, eu quero fazer um conteúdo em colaboração com você, você toparia? Aí a pessoa vai lá, responder respondeu sim. Esse é o momento de você analisar suas melhores publicações e pedir para que essa pessoa do outro lado também te mande os melhores conteúdos dela. Por quê? Você vai alinhar esses dois tipos de conteúdo e você vai produzir um conteúdo muito bom, porque você viu que funciona no perfil dela, viu que funciona bem no seu e você junta isso de algum jeito. Tenta pensar numa maneira de juntar esses bons conteúdos, o melhor do seu e o melhor do dela, porque se você só colaborar com ela o melhor dos seus conteúdos, você só vai alcançar a sua audiência, quem vai ganhar seguidor é ela. Se você manda só o conteúdo bom para ela, né, ela só posta o melhor conteúdo ali da audiência dela e colabora contigo, só a audiência dela vai ver e possivelmente, né,
você não vai passar nenhum seguidor para ela, o que não vai ser vantajoso. Então escolha o seu melhor conteúdo, o melhor dela, junta, e assim vocês vão ganhar muitos seguidores e público qualificado. Segunda forma de crescimento: faça menções estratégicas aos seus grandes mentores ou, lojas, lugares que realmente tenham um público qualificado também. Mas principalmente a mentores, mentoras. Quem na internet é um grande mentor seu que você com certeza, se mencionasse, ele te compartilharia? Ou mais do que isso, ele tem um público que é um público extremamente qualificado. Se eu, deixa eu desativar aqui esse WhatsApp. Eu, por exemplo, eu poderia pegar e fazer uma menção lá pro Pedro. Vamos supor que alguém mandou uma pergunta numa caixinha de perguntas falando assim: o que você acha de tráfego pago? Aí eu vou lá e vou responder. Falar assim: cara, aqui no meu Instagram você vai aprender sobre tráfego orgânico, mas deixa eu te falar que eu acredito no tráfego pago. Depois do tráfego orgânico, primeiro você vai selecionar ali o que você precisa fazer dentro do seu perfil, vai organizar as coisas. Primeiro, uma boa biografia, uma foto de perfil, bons destaques, conteúdos estratégicos. E aí depois você liga o tráfego pago. E o tráfego pago, quando um orgânico funciona, ele é, cara, arrasador. E eu conheço uma pessoa muito boa para falar disso, que é o Pedro Sobral, possivelmente o melhor gestor de tráfego do Brasil, ou a pessoa, que melhor vai conseguir te ensinar sobre isso. Comece a acompanhá-lo. E aí eu marco ele lá nos stories. Com toda certeza ele vai querer compartilhar. Só que qual que é a lógica disso? Eu falo de mim e falo dele. Porque se eu só falar dele, as pessoas não vão entender o que eu faço. Só que eu não posso ser extremamente implícito, ou explícito, na comunicação. Então eu não posso pegar e falar assim: o melhor gestor de tráfego do Brasil é o Pedro, começa a seguir ele lá. Mas me segue aqui também, porque o melhor gestor de tráfego, o melhor gestor de orgânico do Brasil sou eu e você precisa me acompanhar. E aí o Pedro vai repostar isso? Cara, bem possível que ele não reposte, porque você fez aquilo e ele sabe disso. Porque ao olhar para sua marcação, tá claro que você só fez aquilo para ele te repostar. Então, assim, precisa ser implícito, tá, pessoal? Precisa ser suave, precisa ser verdadeiro. Então, fale de forma verdadeira das outras pessoas para que elas possam te recompartilhar. E aí, compartilhar na verdade, E aí você vai escolhendo pessoas de semana em semana, pessoas diferentes que têm o público que você quer. Não seja indiscreto. A grande maioria das pessoas vai te compartilhar quando você fizer um elogio ou der uma prova social. Pensa nisso. E por fim, contrate influenciadores. E aí eu tenho duas coisas para falar de influenciadores extremamente importantes. Primeiro que os influenciadores eles não servem apenas para vender o seu produto. Eles servem também para criar conteúdo para você. Como ninguém pensou nisso? Cara, o influenciador é ótimo para vender. Só que ele é melhor ainda para fazer conteúdo. Por que, Yezer? Porque o influenciador ele passa a vida dele fazendo conteúdo. É o que ele é bom. Ele tenta fazer conteúdos para ele acertar e ter mais engajamento, ter mais crescimento, dar certo nas redes sociais. Então, os influenciadores eles são ótimos para criar conteúdo. E a grande maioria deles não vende criação de conteúdo, só vende publicidade. Isso quer dizer que se você contrata um influenciador apenas para gerar conteúdo para você, você paga muito menos, porque a grande maioria não vende isso. Segunda coisa, os influenciadores servem para vender também. E eles são relativamente baratos, uma vez que você pode escolher influenciadores regionais para começar, e eles são os melhores também, e eu te explico por quê. Os influenciadores, eles estão definidos em 3 estágios: influenciadores de branding, influenciadores de awareness, influenciadores de conversão. Os de branding são aqueles influenciadores que são muito relevantes dentro de um segmento específico. Por exemplo, se o Pedro Sobral fosse um influenciador, ele seria com toda certeza de branding, porque ele é o maior gestor de tráfego do Brasil. Então, por conta disso, ele também é o que mais detém de branding, poder de marca. Mas existem várias influenciadoras e influenciadores que estão em nichos específicos que eles são, muito respeitados. Mas não necessariamente tem a ver com o número de seguidores. Às vezes o nicho da pessoa é extremamente pequeno e isso faz com que ela não consiga ser tão grande assim no que diz respeito aos números. Segunda coisa, existem os influenciadores de awareness. Esses são aqueles que mais têm seguidores, mas por consequência eles também são os que menos conseguem converter, porque eles falam com público demais e muitas vezes esses públicos vieram por motivos completamente diferentes, ou vieram por conta de conteúdos de muito entretenimento,
e esse público, né, em geral, acabou não se conectando, e não se conectando faz com que também eles não sejam, né, potenciais compradores, potenciais clientes, ok? Beleza. E por fim, a gente tem os influenciadores de conversão. Esses são os influenciadores que eles vão gerar vendas, tá? E eles geralmente são os pequenos, entre 5 a 30 mil seguidores, são as pessoas ali da sua região, pessoas da sua cidade, são aquelas pequenas influenciadoras. Muitas vezes você vai encontrar essas influenciadoras nas suas próprias clientes. Pensa numa cliente que ela já não te compra faz muito tempo, ou que ela compra e esse determinado produto novo que você quer vender, talvez ela não compraria, você poderia fazer uma ação com ela. Ao invés dela te pagar, ela te divulga, porque ela tem um público qualificado, ela tem ali uns 2, 3 mil seguidores que muito possivelmente vai acabar comprando esse produto, né, por conta da divulgação. Então, os micro-influenciadores são também os que mais conseguem converter pelo quesito conexão. É basicamente como se a gente pensasse assim, cara, eu conheço essa pessoa na vida real, ela não vai estar fazendo um story aqui mentindo, porque se ela fizer isso, eu sei onde ela mora e a gente fica, né, mais confiante. Então, essas são as 3 formas de crescer. Só recapitulando, existem 2 tipos de seguidores, engajadores e compradores. Segunda coisa, as pessoas vão entrar no seu perfil, elas vão olhar para 3 lugares. Deixe esses lugares bem organizados. Primeiro, suas publicações. Segundo, sua biografia. Terceiro, os seus destaques. Terceira coisa, o algoritmo, na verdade, eu nem falei desse ponto aqui, mas eu vou falar dele de uma maneira, né, mais rápida aqui, para que vocês não percam isso também, né? O algoritmo, ele não permite erros, então você precisa fazer bons conteúdos. E fazer bons conteúdos você vai fazer de 2 maneiras, analisando o seu próprio conteúdo e entendendo o que funciona, e analisando o conteúdo da concorrência e entendendo o que funciona. Quarta coisa, existem apenas 2 maneiras de você aumentar seu engajamento. Você pode aumentar seu engajamento a partir de mais conexão com a sua audiência ou mais crescimento em seguidores. Você cresce de 3 maneiras, seguidores de seguidores, algoritmo e tráfego pago. E ainda te entreguei 3 formas que você pode usar para crescer. A primeira delas é através de contratar um influenciador. A segunda delas é fazer um conteúdo em colaboração com uma outra empresa ou pessoa que detenha do mesmo tipo de audiência que você. E a terceira é fazer menções estratégicas aos seus grandes mentores. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, me acompanha nas redes sociais também. Eu tenho o canal do YouTube, que a gente também tem live todas as terças-feiras às 19 horas. E eu também tenho a minha rede social, né, lá no Instagram, que a gente posta conteúdo diariamente. Iezers. Se você não sabe como que escreve, né, se você ler os comentários do chat, você com certeza vai conseguir encontrar aí o meu perfil. Mas eu soletro, Hyesser. Se você digitar isso em qualquer rede social, você vai me encontrar. Pedro, meu irmão, muito obrigado pelo convite. Eu espero que a tua audiência tenha gostado. Deu trabalho do caramba para fazer essa aula aqui, porque eu já tinha gravado ontem, não deu certo, eu vim aqui de novo, mas o compromisso estava marcado. Eu espero que tenha ficado incrível aí a aula e, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Fala, turma do Pedro Sobral, muito prazer, aqui é o Rafael Kiso que está falando, fundador e CEO Modem Labs, também coautor dos livros Marketing na Era Digital e Unbound Marketing. Eu também crio todos os dias conteúdo com insights estratégicos de marketing digital baseado em dados. E por falar em dados, agora eu quero falar para vocês como é que vocês analisam os seus posts nas mídias sociais ao longo da jornada do cliente, porque não basta a gente olhar apenas para uma única métrica que é like ou comentário ou um único indicador que é a taxa de engajamento. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa discutir esse assunto aqui rapidamente e vocês saberem de uma vez por todas como que a gente faz para analisar toda essa história. Muito bem, vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso colocar para vocês como pano de fundo é a jornada do cliente, baseada em 5 passos. O primeiro passo de toda a jornada é a descoberta. É onde a gente coloca o nosso produto, serviço, negócio, nosso cliente no radar, né? Segundo passo é sobre a consideração, que é onde a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o posicionamento da nossa marca, do nosso produto, do nosso serviço, mas acima de tudo, enxergue a gente como autoridade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente tem para vender. Terceiro passo é a conversão, que é autoexplicável, né? O quarto passo é a experiência própria.
toda a jornada, né? Todo mundo tem uma expectativa na hora que vai comprar. Essa expectativa foi cumprida, sim ou não, né? Então, o quarto passo ele é muito voltado para aquele cliente de primeira viagem que tem uma expectativa. Então, tem que monitorar ali e tal. Quinto passo é a experiência compartilhada, que é quando a experiência foi positiva ao longo da jornada inteira, essa pessoa ela se torna uma promotora ou um promotor de marca, compartilhando a sua experiência nas suas mídias sociais, acontecendo o quê? O tal do boomerang, fazendo com que o conteúdo desse cliente se torne estímulo para que novos potenciais clientes descubram aquele produto, aquele serviço ou aquela marca, ou aquele expert, né? Então ele vai para a descoberta. Então vamos acompanhar aqui, porque em cada uma dessas etapas a gente tem um objetivo que inclusive é um objetivo de campanha dentro dos sistemas de mídia para tráfego, e também a gente tem métricas de acompanhamento e indicadores-chave de performance, porque assim a gente consegue de fato medir aquilo que é necessário medir em cada etapa e não confunde as coisas, né? Primeiro ponto é sobre a etapa de descoberta. É onde a gente vai olhar ali pelo âmbito de criar a consciência de existência, ou seja, criar o awareness de marca, né? Colocar o nosso expert no radar ou a gente mesmo ali como autoridade. Segundo passo, aumentar a lembrança de marca, porque aumentando a lembrança de marca, a gente também aumenta a intenção de compra. Quando a pessoa precisar daquilo que a gente tem para vender, ela vai lembrar mais da gente do que do outro. Terceiro ponto é aumentar a intenção de compra de fato, fazer com que as objeções sejam quebradas, né? Quarto, aumentar a retenção de clientes, principalmente quem acabou de comprar. Eu preciso reter essa pessoa usando aí de uma série de artifícios, mas principalmente fazendo ela recomprar, tendo a recorrência, né? Para que ela chegue na última etapa, a gente consiga então escalar esse negócio através dos próprios clientes, né? Os próprios clientes indicando outros clientes ou de alguma maneira compartilhando aí a experiência que tiveram com a gente, fazendo com que isso chegue a mais pessoas. Quando a gente olha para métricas, quando a gente olha para análise, para onde a gente tem que olhar na hora que a gente está fazendo os nossos posts aí no orgânico, né? Olhando isso, mas olhando pela ótica e pela lógica da mídia paga, a gente entende que, em primeiro lugar, na etapa de descoberta, você precisa olhar o alcance e precisa entender como indicador-chave de performance a taxa de penetração ou a taxa de visualização. É que o alcance significa quantas pessoas alcancei com aquele post que eu fiz, com aquele Reels que eu fiz, né? E quantas visualizações, obviamente, aquilo teve. Por que visualizações? Porque visualizações em algumas das redes não se mostra alcance, mostra só a visualização, mas você consegue fazer uma equiparação, né? E qual que é a ideia da taxa de penetração e por que que tem uma lógica associada à mídia paga ou a tráfego? Porque você vai usar o sistema de mídia, por exemplo, do Meta, para que você possa identificar qual é o tamanho do inventário potencial. Quando você coloca as variáveis de segmentação, como idade, como sexo, os interesses que as pessoas têm e vai filtrando ali, o próprio Meta vai te dar um número, certo? Por exemplo, 1 milhão de pessoas. Então, esse 1 milhão de pessoas é o tamanho do inventário potencial. Toda vez que você faz, mesmo que organicamente, um Reels, um TikTok, um post para descoberta, quantas dessas 1 milhão de pessoas você alcançou? 30%, 40%, 50%? Né? O ideal é que você chegue perto de 100%. Se você atingir muito mais do que 1 milhão de pessoas, significa de repente que você viralizou porque você entrou numa trend. Isso pode ser inclusive ruim, porque você pode trazer muita gente para a sua jornada que são desqualificados, são pessoas desqualificadas. E isso acontece direto, viu? Às vezes, uma pessoa entra numa trend só por querer engajar, viraliza, atrai um monte de seguidor desqualificado que não vai engajar e não vai comprar nada dali em diante. Aí fica muito difícil de corrigir essa rota, né? Então tem que tomar esse cuidado. Segundo ponto, a partir do momento que a pessoa foi para a consideração, o que que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar impressões, a gente tem que olhar se as pessoas estão de fato interessadas naquele nosso conteúdo, por isso do salvamento, né? O salvamento mostra um interesse particular, principalmente com relação à relevância daquele conteúdo, né? E aí a gente tem que entender, né, que essas pessoas, a partir do momento que elas enxergam 1, 2, 3 posts, a partir do momento que elas te seguiram, a gente acaba criando uma certa frequência. E essa frequência é o KPI mais importante nessa etapa. Por quê? Porque existe uma frequência média ideal, determinado segundo uma pesquisa da Meta, inclusive da Nielsen. Se a gente conseguir fazer a frequência de impactos
2 por semana, o que significa aparecer para a mesma pessoa 2 vezes por semana, a gente vai ser capaz de captar até 95% da lembrança de marca e, obviamente, também intenção de compra. Então, por isso que a frequência ela é muito importante como KPI, e para calcular a frequência, você precisa sempre ir lá e olhar quantas impressões esse meu post teve e quantas pessoas eu alcancei. Dividindo impressões por pessoas alcançadas, você tem a frequência. Muitas vezes você pode olhar isso de acordo com post a post, mas o ideal é que você olhe no consolidado por semana. Por exemplo, entrando no Analytics ali do Instagram, setando para últimos 7 dias ou definindo uma semana, você vai ter condições de analisar quantas impressões houveram e quantas pessoas alcançadas você teve. Dividindo um pelo outro, você tem a frequência. Usando a MLabs também, que é um sistema de gestão de mídias sociais, que tem toda a parte analítica, também você consegue calcular isso, tá? Agora, entre essas duas primeiras etapas tem um ponto importante, porque na descoberta o ideal é você alcançar pessoas que ainda não te seguem, que não conhecem, né, para colocar no radar. Por isso que olhar as contas alcançadas de não seguidores é legal. E o Instagram, por exemplo, dá essa informação, né? Quantas pessoas você alcançou que ainda não te seguem? E na segunda etapa, quantas pessoas que você alcançou que já te seguem? Que o mais importante, para fazer frequência, tem que alcançar pessoas que já te seguem, que já te acompanham, e por isso que dá para a gente olhar para contas com engajamento, principalmente seguidores, né? Como indicador. Terceiro passo, que é a etapa da conversão, a gente precisa analisar como métrica visitas ao perfil, respostas ao inbox, já que a ideia aqui é entender a intenção de compra. Se as pessoas entrarem em contato, se elas de fato mandaram uma mensagem perguntando de preço, mostrando interesse, né? Ou responderam aí um stories com algum estímulo que foi feito ali para conversão. E o que a gente tem que olhar? Taxa de clique e taxa de conversão como KPI. Taxa de clique significa, do link da bio, quantas pessoas visitaram a bio versus quantas clicaram. A gente tem uma taxa de cliques. Quantas pessoas visualizaram meu stories que tinha um link externo e quantas clicaram no link externo. Taxa de cliques. E taxa de conversão, obviamente, significa quantas pessoas vindos, né, ou provenientes aí da mídia social chegaram até a landing page e, de fato, converteram, preencheram o formulário, compraram. Por que isso é tão importante como KPI, né? E não o número em si, por exemplo, de leads gerado pelas mídias sociais? Porque a taxa de conversão, a taxa de cliques, vai mostrar a qualidade da sua audiência, a qualidade da audiência que você está trazendo, a qualidade dos seguidores que você tem. Porque a taxa, quanto maior, maior é essa qualidade, né? Muito bem, vamos para a quarta etapa aqui. A quarta etapa é onde a gente vai olhar para os comentários. E por que os comentários são tão importantes? Porque na prática a gente precisa de prova social, tá? Então, na quarta etapa e na quinta etapa, a gente quer transformar clientes em promotores. Então, olhar os comentários e estimular comentários, principalmente nos posts, faz total sentido para que você possa ampliar o número de comentários e ampliar a taxa de engajamento, né? A parte legal dos comentários aqui é que você consegue entender o feedback das pessoas nos comentários. Muitas vezes as pessoas comentam, quem já é aluno ou quem já é cliente, comentam dando algum depoimento, dando algum relato, e é isso que a gente quer, para que outros potenciais clientes vejam aquilo. Mas, fundamentalmente, é mais fácil você engajar quem já conhece, quem já é aluno, quem já teve uma experiência do que quem não teve, né? Então, o legal é criar editorias e criar posts por etapa da jornada, mas principalmente para quem já é aluno, quem já é cliente, porque assim você aumenta a taxa de conversão, taxa de engajamento, na verdade. E aí o ponto aqui é o KPI, né? Taxa de engajamento privada. E por que a taxa de engajamento ela é privada aqui e não, por exemplo, a pública, que a gente vai ver na próxima etapa? Porque aqui você vai olhar, de fato, o seu histórico, vai olhar o alcance dos seus posts e do alcance que você teve, quantas pessoas você engajou. Então, se eu alcancei 100 pessoas, quantas dessas 100 pessoas engajaram? A gente tem uma taxa de engajamento privada, que só você tem acesso, só você tem esse número, né? Já na última etapa, a gente vai olhar compartilhamentos, porque eu quero entender se de fato as pessoas estão levando adiante a minha mensagem, compartilhando, se tornando promotores daquilo, né? E aí eu quero entender a taxa de engajamento pública, principalmente desses compartilhamentos. Eu quero entender se os meus alunos ou os meus clientes que estão compartilhando tanto os meus posts quanto eles mesmos compartilhando uma experiência que tiveram com o meu curso ou com o meu produto, se as pessoas que foram alcançadas
se interessaram por aquilo. Então, a gente mede isso pela taxa de engajamento público. Então, você vai olhar quem foi que compartilhou aquele conteúdo, quantos seguidores tem, e olhar quantas interações, principalmente likes e comentários, aquele post teve. Por que likes e comentários? Porque é algo público. A gente não tem ali acesso às outras informações, geralmente em todas as mídias sociais. Então você soma likes e comentários, vai dar o total de interações, né? Aí você tem o número de seguidores. Você vai pegar o total de interações dividido pelo número de seguidores, multiplicado por 100, você vai ter uma taxa, que é a taxa pública de engajamento. Assim você vai entender se as pessoas que estão compartilhando a experiência que tiveram com o seu curso, com o seu produto, ou quando compartilhar o seu conteúdo, se elas estão alcançando pessoas de qualidade também, que se interessam por aquilo, lá na etapa de descoberta. Por isso é taxa de engajamento pública, né? Bom, aqui eu falei de taxa de engajamento privada e taxa de engajamento pública, mas o fato objetivo você pode perceber, só apareceu aqui engajamento. Mas engajamento ele é importante em todas as etapas, obviamente, porque o engajamento ele vai mostrar a relevância e a qualidade do seu conteúdo. Então isso é premissa, né? Agora, ele não é o KPI primário de cada etapa. Então, perceba que o engajamento ele é importante para você entender se você está fazendo alguma coisa que está tendo ressonância, que está tendo reação, que as pessoas estão gostando, curtindo, comentando. Obviamente que a taxa de engajamento ela vai te dar um feedback instantâneo da relevância do seu conteúdo. Lá no começo da jornada, né, a gente tem que entender que é um engajamento pré-compra e depois a gente tem um engajamento pós-compra. Eu espero mais engajamento no começo da jornada, então se eu fizer um Reels, algo que gera identificação, que vai ao encontro de uma dor, necessidade ou desejo, dando um conteúdo como dica, etc., eu espero o engajamento das pessoas, tá? Até para que eu possa alcançar mais pessoas, porque o engajamento ele é uma parte importante do sinal que os algoritmos levam em consideração para entregar mais conteúdo, então eu espero mais engajamento na pré-conversão. Quanto mais perto da conversão, menos engajamento. Por quê? Porque o seu conteúdo, obviamente, vai começar a ser mais pautado de forma comercial, vai ter um pouco mais de pitch comercial, um pouco mais de cunho de conversão. É natural que as pessoas engajem menos em aquilo que soa mais como uma propaganda, né? Mas isso tem que se inverter, tem que voltar a engajar mais conforme você vai chegando no final dessa jornada, porque o ideal é que o cliente compartilhe algo que seja útil, que seja relevante e que traga pessoas parecidas, ou na sua rede, né, ou amigos, etc., para dentro daquele comentário, para dentro daquele conteúdo. E aí fica uma dica, né? Talvez boa parte do conteúdo lá no final seja você fazer o cliente dar uma dica da experiência que teve com o curso, com o produto, com o serviço e transformar isso numa editoria, porque assim você consegue fazer esse estímulo de descoberta. Ele se torna um conteúdo muito bom também para descoberta, com alto nível de engajamento. Não é um mero depoimento, né? O depoimento, na verdade, conteúdo como depoimento, ele fica mais na conversão, para você tentar quebrar a objeção. Lá para o final eu recomendo, de fato, que seja algum conteúdo legal, um conteúdo de valor, que passe uma dica, passe uma informação. Então, resumidamente, assim, o que você tem que olhar, então, nos posts, no modo orgânico, né, no tráfego, de alguma forma, usando a lógica do tráfego pago, mas no orgânico, né? Cada etapa da jornada tem um objetivo e tem uma métrica de acompanhamento e um indicador-chave de performance. Engajamento é importante? É, sempre como premissa para você entender e ter feedbacks do seu conteúdo, mas ele não necessariamente é o indicador-chave de cada etapa, para que você não crie uma expectativa errada sobre o que é resultado em cada etapa. Então, primeiro, descoberta, alcance, taxa de penetração, depois consideração, frequência, impressões, né? Depois conversão em si, taxa de clique, taxa de conversão, experiência própria, comentários, taxa de engajamento pública, melhor, taxa de engajamento privada, e depois a pública, né? As duas últimas etapas, tá? E assim a gente consegue fazer com que a nossa análise ela tenha muito mais foco e objetividade. Eu fico por aqui e desejo aí uma boa aula a todos. Valeu! Ó, eu tenho certeza que você pirou no conteúdo do Yezer e do Kizo, tá? Não tem palavras para agradecer esses dois monstros, tá? Inclusive, óbvio que eu tenho que falar aqui para você e seguir os dois, tá? O Instagram do Rafael é o rkizo. Pode seguir aqui que você vai ver assim um cara
Isso aqui é a elite. A elite falando sobre métricas, sobre crescimento em redes sociais. E o Yezer já apareceu várias vezes aqui no canal, né? Dispensa apresentações, mas também gênio do tráfego orgânico. Não tem porque você não tá seguindo e não tá consumindo o que essas pessoas falam. Se você quer crescer o seu perfil, você precisa estar seguindo eles. Se você é gestor de tráfego, você tem que estar seguindo eles e acompanhando tudo aquilo que eles fazem de conteúdo, porque isso te torna cada vez um gestor de tráfego mais estratégico. Então, mais uma vez, meu muito obrigado aqui publicamente ao Rafael e ao Yezer pelo conteúdo. E agora voltando aqui para o nosso grande finale, como que o tráfego orgânico vai impulsionar o tráfego pago, tá? Alguns dos pontos aqui a gente já falou, mas são basicamente 4 grandes elementos que vão fazer o tráfego orgânico impulsionar o tráfego pago. O primeiro é que o tráfego orgânico, ele é um grande criador de bons anúncios. Através do tráfego orgânico eu vou descobrir muitos anúncios que funcionam, várias coisas que estão funcionando bem no orgânico, não só podem, como devem ser replicadas no tráfego pago. Então, se eu fiz uma publicação que fala o plano prático para faturar 5 mil por mês como gestor de tráfego, isso bombou muito, eu posso replicar isso aqui num formato de vídeo, numa foto, e usar isso como um conteúdo, como um anúncio para atrair pessoas para uma live, para atrair pessoas para o meu evento ao vivo, seja lá o que for. Então, o tráfego orgânico, ele é um gerador de anúncios, tá? Olha para o tráfego orgânico assim. Tem muito gestor de tráfego que peca muito por não analisar todas as publicações orgânicas dos seus clientes e ver o que dali poderia virar anúncios. E essa é uma das coisas mais simples que eu faço, que eu mais consigo gerar resultado para os clientes, tá? Além disso, o tráfego orgânico, ele gera inteligência para suas campanhas. Por quê? Vamos dizer que alguém veio aqui nessa página, clicou aqui nesse linkzinho, e comprou o ingresso do Subido ao Vivo no lote 2. Não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas agora a gente está no lote 2. A pessoa comprou o ingresso dela no lote 2. Só que essa pessoa aqui que está comprando o ingresso dela no lote 2, por acaso, hoje mais cedo, ela foi impactada por um anúncio que divulgava o Subido ao Vivo. Então a pessoa viu um anúncio que divulgava o Subido ao Vivo hoje mais cedo, não comprou, mas chegou hoje mais tarde, assistiu esse conteúdo aqui e comprou o ingresso dela no lote 2. Ela comprou por causa do tráfego orgânico ou por causa do tráfego pago? Ela comprou por causa do tráfego orgânico. Vamos dizer que o anúncio passou na frente dela, mas ela só viu o anúncio, assim, passou, mas ela nem prestou atenção direito no que era, tá? E aí ela acabou comprando por causa do tráfego orgânico. Só que essa conversão, o fato da pessoa ter comprado o ingresso pelo tráfego orgânico, vai fazer com que o anúncio que ela viu mais cedo, receba uma conversão. A gente vai entrar num papo bem, a gente pode se perder falando disso meia hora, que é sobre atribuição de conversão. Mas basicamente o Facebook Ads, o Meta Ads vai entender que aquele anúncio que a pessoa viu mais cedo foi responsável por essa conversão. Ele pode estar errado? Pode estar errado. Mas qual que é a parte boa disso? A parte boa disso é que quanto mais as minhas campanhas, quanto mais os meus anúncios geram conversão, mais inteligente vai ficando a minha campanha para mostrar os anúncios para as pessoas certas, tá? Então, o tráfego orgânico, quando eu estou convertendo pessoas através do tráfego orgânico, eu estou gerando inteligência para as minhas campanhas, tá? Outro ponto importante é que o tráfego orgânico e o tráfego pago, eles têm que ter a mesma comunicação, eles têm que reforçar um ao outro. Então, no começo da live aqui eu te mostrei, por exemplo, ó, eu tive esse post aqui falando da comunidade Sobral. Então, tudo que tem na comunidade Sobral. Nesse dia aqui, eu estava com o carrinho aberto da comunidade Sobral de tráfego. A gente estava com as inscrições abertas aqui nesse dia. Então, essa comunicação do orgânico estava reforçando a comunicação dos anúncios que as pessoas estavam recebendo. Agora, eu estou focado muito em divulgar o nosso evento, que vai ser já foi ano passado e vai ser de novo o maior evento para gestores de tráfego do Brasil. Então, você vai ver aqui em toda a minha comunicação, ó, eu sempre falando nos meus conteúdos sobre esteja presente no Subido ao Vivo, 46% das vagas preenchidas. Então a maior parte da comunicação aqui vai estar sempre alinhada com aquilo que a gente está comunicando nos anúncios online, tá? E principalmente um dos grandes poderes do tráfego orgânico é reter as pessoas que vêm dos anúncios. Então, esses 1,2 milhões de seguidores que eu tenho aqui no meu perfil, com certeza, muitos vieram para cá porque eu estava anunciando, as pessoas viram algum anúncio meu e acabaram me seguindo. Mas as pessoas me seguem, elas continuam me acompanhando porque eu entreguei para elas algo de valor, algo que elas gostaram e fez sentido
através do perfil, do conteúdo que eu produzo no meu Instagram, elas seguirem me acompanhando, elas seguirem aqui perto de mim, perto do meu perfil, tá? Então o tráfego orgânico, ele tem essa grande função, que é ser uma ferramenta de, não só de geração de leads, de pessoas que vão clicar no link da sua bio, mas o tráfego orgânico, ele tem essa função de ser uma ferramenta de retenção, tá? E eu diria até mais do que ser uma ferramenta de retenção, adicionaria um quinto ponto aqui. O tráfego orgânico, ele é uma grande ferramenta de aumento de taxas de conversão, tá? O que são as taxas de conversão? 100 pessoas visitam o seu site, 5 compraram, você tem 5% de conversão no seu site. 10 pessoas, 100 pessoas se cadastraram para um evento meu online. 2 pessoas compraram, eu tenho 2% de conversão no meu evento online. Então a taxa de conversão é quantas das pessoas que interagiram com você, com a sua oferta, com o seu produto, compraram de você. É basicamente isso. E quanto mais pessoas vêm do orgânico e interagem com a sua oferta, normalmente você vai ter uma taxa de conversão maior. Então por que não produzir conteúdo orgânico se eu vou estar potencializando e muito o meu número de compradores? E é claro, não é só sobre vendas que a gente produz conteúdo, tem a ver com cada uma das pessoas que tá lá do outro lado. O fato da gente ter um tráfego orgânico bom quer dizer que a gente está entregando muito de graça. E aí eu volto a citar algo que eu sempre falo, que é o paradoxo do conteúdo, que é, quanto mais eu ensino tráfego pago para as pessoas sem elas comprarem de mim, mais eu vendo. Porque quanto mais você que está do outro lado aprender tráfego pago comigo sem comprar nada, quer dizer que o meu conteúdo está sendo um absurdo de geração de valor, um absurdo de geração de conhecimento, de transformação. E quanto mais valor eu gero, quanto mais eu transformo as pessoas que estão do outro lado, mais pessoas vão gostar daquilo que eu ensino e vão querer ir no Subido ao Vivo, vão querer eventualmente comprar a comunidade Sobral de Tráfego quando as inscrições estiverem abertas, tá? Esse é o meu jogo do conteúdo. É óbvio que a gente fala sobre números, que a gente fala sobre estratégia, que a gente fala sobre crescimento, mas no final das contas, a grande base de tudo é você ajudar as pessoas que estão lá do outro lado. É isso. Quanto mais você ajudar, quanto mais você entregar, mais você vai crescer. E para você fazer isso, você tem que ser você mesmo. Se você não for você mesmo, você vai morrer na praia, você não vai conseguir ser consistente. Eu só tô aqui há 234 semanas, todas as terças-feiras, dando aulas ao vivo, porque eu faço o que eu gosto, porque eu amo ensinar, porque eu amo entregar valor. E porque a resposta de você que está do outro lado, a sua curtida, o seu comentário, o seu clicar no botão seguir, o seu se inscrever no canal, tudo isso é um feedback positivo. Então, muito obrigado por você me acompanhar. Se não fosse você, se não fosse a sua execução, isso aqui não era nada. Eu estava simplesmente aqui falando para as paredes. Eu preciso que tenha do outro lado pessoas executando, pessoas fazendo, senão isso aqui não serve de nada, tá? Então, para você, o meu mais sincero muito obrigado. Na próxima terça-feira, 3 horas da tarde, temos mais uma aula ao vivo. E eu sei que na aula de hoje era pra gente ter tido o sorteio, tá? A gente tem um sorteio aqui, a cada 4 aulas a gente tem um sorteio. E a gente sorteia desde caneca até computador. E esse sorteio ele é baseado no número de aulas que você viu. Quanto mais aulas você vê, melhores são os seus prêmios, tá? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você preencher a lista de presença dessa aula, tá? Você tem que colocar o seu nome, o seu e-mail e uma palavra-chave. E a palavra-chave da aula de hoje é orgânico, tá? Então vai lá, seleciona a palavra-chave, sempre preenche a lista de presença com o mesmo nome, com o mesmo e-mail, e aí o sorteio vai ficar para a semana que vem, tá? A gente só vai pular uma semana, mas segue tudo certo, tudo normal. Vamos só fazer o sorteio na semana que vem. Vida que segue, vamos pular só uma semaninha porque eu não tô ao vivo para fazer o sorteio com você, ao vivo e a cores, para você ver que o negócio é de verdade, que não tem marmelada. Fechou? Tamo junto, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo se ficou qualquer dúvida, se você quiser contribuir, se você tiver alguma opinião, alguma visão legal sobre o que foi falado, pode ter certeza que eu vou estar lendo, curtindo, respondendo os comentários aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Tamo junto e eu vejo você na próxima live que a gente vai falar sobre tráfego pago para crescer os seus seguidores no Instagram. Eu te vejo lá.